Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam animados para esse nosso encontro. Tudo certo? Deixa eu liberar o som de vocês aí, e daí vocês precisarem. Nós vamos fazer aquela dinâmica, tem uma ferramentinha ali que você reagir, você coloca a mão quando você tiver alguma pergunta. Tranquilo? Se vocês quiserem liberar a câmera, fiquem à vontade. Liberar. Coloque o nome ali, renomeie ali o seu nome, por exemplo, tem um achadinhos ali, só pra gente saber na hora de tirar alguma dúvida ou perguntar, aparecer o nome da pessoa, tudo bem? Deixa eu ativar o chat, ver se tá tudo certo aí. O pessoal até da equipe, se quiser dar uma confirmadinha no som, se tá tudo bem. Coloquem aí de onde que vocês são. Eu vi, quero agradecer demais as respostas do formulário. O pessoal colocou ali, eu deixei separado aqui algumas respostas que eu achei bem interessante e eu vou colocar aqui nos slides. Eu marquei, ó, para não dizer eu mesmo marco, eu mesmo vejo, marco algumas respostas bem interessantes, né? E eu vi que tem bastante gente profissional liberal e que já trabalha na empresa com carteira assinada, né? Tem bastante gente aposentado, empresários, né? Então, muito legal, é bem amplo esse tipo de coisa. Se vocês quiserem colocar aí da onde vocês são e o que vocês fazem é bem interessante para a gente interagir bem no Master. Eu vou entregar aqui um conteúdo muito bom, muito interessante. E ó, fiquem comigo até o final, que principalmente para quem colocou ali aumentar a renda, aumentar faturamento. Eu agora no dia 25 eu vou fazer o Copa 10K com resinados. Vocês vão ver o que eu estou fazendo aqui para vocês terem uma noção de que Salvador, Bahia, conheço bem aí, lá é o lugar que fala pronto, estamos aí na área, tá certo? E você trabalha com o quê? Ali tá só SBS Gestão, Silvio, né? Tudo beleza, Silvio? Vamos lá. Eu vi ali que muito tem gente aqui que comunicação visual, brindes em geral. E aí tem muita galera aqui que trabalha com outros, eu não sei o que é outros, mas vamos lá, tá tudo certo, né? A gente foi marcando. Eu fui colocando aqui umas coisas que eu achei muito interessante, né? Enquanto o pessoal tá entrando e antes de eu liberar ali os slides. Se vocês tiverem, fala Wagner, tudo beleza? O pessoal tá dando aí boa noite, o pessoal tá entrando. E muita gente colocou assim, né? O nível de conhecimento com resina. E é sobre isso que eu quero mostrar bem para vocês. Essa questão do Master serve justamente para isso, né? É claro que eu vou fazer uma oportunidade para vocês seguirem com resinado e eu vou mostrar o porquê. Primeiro de tudo é porque é muito rentável. Segundo, porque não precisa de maquinário nenhum. Mas eu vou deixar para pontuar isso bem no Master para vocês poderem entenderem, né? E o que eu achei muito interessante é quando a pessoa coloca assim: não conheço, mas quero conhecer, né? E já trabalho, conheço, mas não trabalho ainda. Achei muito interessante, né? E hoje vocês vão poder conhecer, essa que é a ideia, vocês vão ver o quanto é rentável. Eu falo muito sobre isso nos meus conteúdos. Quem não me segue no Instagram, segue aí, @Dempsey Alvarez, vou até colocar aqui, ó. Se você não me segue, não tem problema nenhum, mas segue lá, porque tem muito conteúdo também que ajuda, tá aí, ó, Dempsey Alvarez, ajuda muito você a entender sobre resina. E existem alguns tipos de resina que não são assim para brindes, mas o pessoal utiliza e aí acaba dando umas dor de cabeça, que quem já lida com comunicação visual sabe disso, eu vou falar sobre isso também. E eu achei muito interessante, não dá para deixar de comentar. Quando eu perguntei umas perguntas assim, né? Por que você se cadastrou no nosso Master? Eu achei muito legal quando a pessoa disse assim, ó, ainda estou sem coragem de comentar, de começar ou de iniciar, sabe? Aí teve outras pessoas que sempre teve vontade para aprender, sabe? Achei muito interessante. Aí tem alguns que eu acho fantástico, né? Curiosidade, quer dizer, tanta coisa para ter curiosidade sobre resinado. E eu também achei muito interessante um que colocou assim: por que você se cadastrou pro evento? Ele falou, não sei. Então, eu não sei se ele tá aí. Espero que ele aprenda, né? Tem outros que querem saber de novidades. Tem tanta coisa pro cara aprender, vai querer aprender sobre resina, né? Que é para você realmente o que eu achei muito legal e também gosto muito quando o cara fala assim, conhecimento de tempo de cura. Isso é para quem já mexe com a resina e tá com dificuldade, né? Isso é muito bom. A gente serve para isso. Quero conhecer, quero aprender mais,
Sabe? Então você está no lugar certo. Aqui é para isso mesmo, para vocês tirarem dúvidas e realmente, se fizer sentido, ingressar e começar a trabalhar com resina, tá? Eu separei algumas perguntas aqui muito interessantes e uma das coisas que eu achei muito fantástico é o seguinte: eu perguntei quanto que é a sua renda normal, né? E o pessoal tá colocando ali entre 2 e 5 mil. Então eu vou dizer uma coisa para vocês bem interessante. Se você está nessa faixa de rendimento, seja CLT, seja na sua empresa, o resinado potencializa demais isso aí. Eu vou dizer para você, ó, preste bem atenção na minha palavra. Simples. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é muito simples para quem está nessa condição dobrar ou triplicar o teu faturamento com resinados. E eu vou mostrar até porque uma ponte vai ser aqui. E é claro, né? Se você está numa faixa aí de 2 a 5 que nem você colocou ali no formulário, só o fato de você trabalhar, só para o fato de você entrar comigo no Copa 10K com resinados, você vai fazer 10 mil reais assim, ó, na época da Copa do Mundo, na verdade antes, um pouquinho antes da Copa do Mundo, e eu vou explicar isso direito no nosso evento que eu vou fazer, eu vou explicar para vocês e vai ter uma oportunidade das pessoas entrarem, né? Quem quiser seguir. Vai ser muito pontual para isso, né? Quanto tempo deu? Deu 5 minutinhos? Vamos entrar? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que aí eu deixei os slides aqui bem certinho para mostrar para vocês. E vamos compartilhar, vamos honrar o horário de quem chega no horário aí, né? O pessoal tá aí, a imagem está ok, o som tá ok, a galera tá falando aqui, né? O som, não ouço sua voz ou imagem, o Wagner está dizendo, só ouço sua voz, imagem nenhuma. Pessoal, a imagem tá liberada para vocês aí, deixa eu ver o Wagner aqui, cadê o Wagner? Tá tudo, tá tudo certo? Quem que tá? Ó, tá até o som, uns microfones estão abertos aí, ó, eu tô vendo, a Misa tá vendo, tá tudo certo. Oi, Misa, tudo bem? Muito legal ver você aí. Tudo certo, o Rogério também tá na área, libera a imagem aí, né? Quem quiser, fica à vontade. E é bom até para a gente tirar a dúvida e saber, ó, tudo ok. Sou de Jundiaí, Wellington, beleza? Ah, você a gente se falou pelo WhatsApp, né? Você vem lá da Egito, um fornecedor nosso. Esse está em busca de retirar, está com dificuldade em resinar adesivos sobre postos de recorte. Nossa, a gente tem um monte, eu só não vou mostrar a câmera aqui. Depois eu vou pedir para minha equipe pegar, para você já ver aqui os nossos, com adesivo flúor, com tudo. Então é sobre isso o lance de você resinar, de você aprender a resinar da forma certa. A resinagem é um processo, deixa eu te falar, a resinagem é um processo tão simples que do nada as pessoas começam a resinar. Do nada, sabe? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui num som, só para que tá vazando um pouquinho o som. E ao vivo é assim mesmo, pessoal. Deixa o som, se quiser deixar o som aberto aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Tem um menuzinho embaixo aqui no Zoom que tem um microfoninho no canto. Ele pode estar vermelho, riscado, ou ele pode estar aberto. Se você está com ele aberto e não vai fazer nenhuma pergunta, se quiser fechar, fecha. Se quiser fazer alguma pergunta, beleza? Tem um coraçãozinho que tem o reagir. Quando você clicar nele, tem uma mãozinha para cima, vai aparecer um monte de. Clica no coração, tem um monte de ações ali. Tem assim, ó, levanta a mão, que daí a gente dá uma paradinha e faz a pergunta, tá bom? Eu vou entregar um conteúdo um pouco para vocês. E aí eu vou liberando para vocês fazerem pergunta. E deixa eu alinhar uma coisa com vocês bem importante. Se de repente você perguntar e eu demorar um pouquinho para responder, é só para não atrapalhar o conteúdo ou o conceito dali que eu estou passando, tá bom? Mas eu vou liberar para a gente fazer algumas perguntas no decorrer do Master em alguns pontos bem pontuais, né? Para você poder tirar suas dúvidas e realmente ver se faz sentido você também prosseguir. Beleza? Vamos lá então? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí fica mais fácil da gente prosseguir. Beleza? Vocês estão aqui então, estão vendo a minha tela aí? Vai dar uns segundinhos. Se você está vendo no celular, pode virar o celular, fica legal. Se você está vendo no computador, é tela. Ó, vão ter algumas coisas nesse master que eu vou passar assim um pouquinho rápido. Se vocês quiserem ver depois, eu mostro, tá? Mas o nosso intuito aqui é justamente isso, ó. Mostrar como você pode faturar muito com resinados, tá bom?
Eu vou pedir aí, ó, deixa eu ver o Wagner, ou a Cris, ou a Fernanda, deixa eu ver quem mais. Você coloca alguém aí, o próprio Jânio, quem tiver com câmera que puder liberar, libera pra mim que aí eu vou seguindo pelo. Vocês vão me dando um okzinho, porque quando eu libero aqui, o chat diminui. E aí eu preciso só pontuar, só ver interessante. Boa, Cris, obrigado. Você me ajudou um montão. Você fica de referência para mim se o som tá legal, se tá tudo certinho e tal, beleza? Se tiver alguma dúvida, que nem eu falei pro pessoal, vai levantando a mão. Eu vou liberar o lance do chat aqui para mim ver, que eu tô sem o chat, mas qualquer coisa a minha equipe vai me falando, tá? Tá todo mundo vendo a imagem do Master aí? Maravilha, obrigado pela ajuda, obrigado por você estar aqui. Vamos lá. Para quem não me conhece, né, esse evento é o seguinte, ele é um evento destinado para empresários ou pessoas que desejam trabalhar com a resina PU, tá? Empresários da comunicação visual, serigrafia, gráfica ou brindes em geral, ou realmente quem quer. Às vezes a gente tem muito CLT, muito pessoas, colaboradores de empresa, que veem oportunidade de ingressar num negócio, fica na segunda, às vezes a pessoa pede até que o proprietário da empresa venha junto, o cara não quer vir e tal. Então aqui é o lugar certo para você realmente estar e ver uma oportunidade, realmente uma oportunidade para você fazer muito dinheiro, e é muito mesmo. Tem pessoas que estão faturando 5 vezes mais. Lembra que eu falei para vocês? Para isso que eu fico muito feliz quando respondem o questionário lá, o formulário, para a gente ter uma base justamente para isso. Tem pessoas que estão faturando 5 vezes mais só porque estão trabalhando com a resina PU, tá bom? Então pega uma água, pega um papel, uma caneta, pode pegar uma calculadora, que hoje nós vamos fazer uns cálculos aqui para você poder entender. Muito top. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou colocar para responder aqui, beleza? E aí no final, eu vou fazer uma oportunidade para vocês, se vocês têm interesse em começar a resinar e entrar em alguns programas meus, vocês fiquem à vontade, tá bom? No final dessa imersão, né, você vai ver certinho o que que você precisa para resinar, como é simples resinar. Você vai poder ver ou tirar dúvidas sobre dosagem, sobre mistura, que nem tá o Wellington aí, né? Ele tá vindo buscar porque tá dando bolha no material dele. Você tem que estar mais próximo, né? Tem que estar junto para você realmente a gente fazer junto. Mas veja, eu vou te passar 5 passos validados para realmente você começar a resinar aí onde você está. Para quem nunca viu ou para quem já conhece, a hora é agora. Que nem eu falei ali, pega uma caneta, pega um papel, né? Quando eu falo que resinar é muito rentável, tem muita gente que, ó, eu recebo muitas críticas na internet aí, né? Quem não me segue no Instagram, segue, hoje quem já viu. Mas realmente resinar é muito rentável. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso, como é que a gente sabe disso. E até antigamente eu mostrava cases de pessoas que fazem parte dos nossos programas, mas agora eu vou mostrar cases nossos, meus, Dempsey fazendo, Resina Shop fazendo, para vocês verem que é real, funciona, tem muita margem. Então fica aí comigo para vocês poderem ver. E o que que eu trouxe aqui, eu vou passar bem rapidinho, tá? Eu mantenho essa estrutura porque tem um monte de gente que fala que não fatura. Eu trabalho bastante com resina, mas não fatura. Existem realmente promessas muito falsas na internet, né? Mas eu separei aqui, ó. Quem quiser depois ver, chama no particular. Eu nem atualizei, porque eu não vejo isso é muito importante. Ou melhor, é até importante, mas veja, em 2025 e 2026, eu sempre lá trago aqui os faturamento, coisa que a gente tem para a gente poder ver. E lá, ó, a gente tem um faturamento de quase 288 mil. Hoje já está quase 650, porque esses dados eram do ano passado. Ah, Dempsey, mas você não atualizou? Eu não atualizei porque a gente está no mercado já há bastante tempo. Eu não tenho utilização de mentir, não tenho sentido, né? Não faz sentido mentir. Vocês me acompanham aqui no Insta, no Facebook, no meu tráfego pago. Então, tem gente que já me acompanha há um ano. Até eu coloquei, achei muito estranho que nesse Master tem. A maioria do pessoal colocou faz um mês que me acompanha. Então, esses são alguns dados que a gente tem. Aqui é um case de sucesso, que é o Ranieri. Ele é um cara que está faturando aí de 4 a 5 mil, empurrando com a barriga. Eu falo isso aí porque ele não se dedica tanto como tem. Eu até coloco o vídeo dele de vez em quando, né? Mas aconteceu uma transformação muito, muito boa para ele, tá? Olha lá, ó. Sem precisar se dedicar 100%, ele faz de 4 a 5 mil no mês. Então veja bem, ó, para quem tem uma renda que colocou lá no formulário de 2 a 5 mil, ó, sem esforço, sem se dedicar 100%. Eu não sei se você se dedica 100% ou não no seu trabalho, eu espero que sim, mas sem se dedicar 100%, aí 5 mil por mês, tá? Ó.
E se você dedicasse mais, quanto que você pode faturar? Tá certo? E deixa eu falar, né, quem eu sou. Meu nome é Dempsey Alvarez, eu sou empresário, proprietário da Resina Shop. E com resina PU, eu trabalho há mais de 10 anos. Na comunicação visual, eu tenho próximo de quase 30 anos. Eu tenho 55 anos. Eu fiz aniversário agora, dia 2 de abril, ó. Estamos aí bem coladinho. Eu fiz 55 anos, então, de comunicação visual. Banner, maquinário, campanha política, fachada, envelopamento de carro. Eu tenho quase 30 anos aí. Computadores e coisa e tal. Eu desde moleque lidava com isso. E de 10 anos pra cá, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu só trabalho com resinados. Eu não faço, ou melhor, eu até faço alguns materiais de comunicação visual, mas o meu bullet, né? Os caras gostam agora de gourmetizar umas palavras aí, né? Vamos colocar umas palavrinhas em inglês para ficar legal. Mas o meu bullet para esse tipo de material é 150, R$ 200. Então não tem bannerzinho aqui de 60 pila, não tem adesivinho de R$ 1, de 50 reais, não tem só adesivo, não tem só envelopamento. Eu não trabalho com isso. Eu atendo algumas pessoas pontuais, mas realmente porque a pessoa quer, porque sabe da qualidade do nosso serviço, já é parceiro. Então o cara nem cota com ninguém e não é um sobrepreço. Eu não trabalho com isso, então quando a gente não trabalha, a gente pode colocar um preço um pouco maior. Tá certo? E como é que começou isso? Me perguntaram isso aqui no formulário, deixa eu responder para vocês, né? Como eu tinha comunicação visual, eu queria um negócio que poucas pessoas fizessem. Eu não sei se vocês têm essa visão ou não, começar um negócio novo, fazer um negócio novo. E aí foi que despertou esse sentido. Porque muitos clientes na época, 10 anos atrás, veja, continua isso até hoje, sabe? Ainda continuam me pedindo muito quando vem um adesivo resinado, acham bonito, acham legal. Para quem não conhece um resinado, ó, já vai ter um seeding aí do Copa 10K, ó. Um adesivo resinado é isso aqui. É um adesivo com alto relevo, com alto brilho. Você aplica a resina. Coloca ali no chat. Eu tô sem o chat aqui, mas a minha equipe tá aí. E a Cris tá como referência. A Jill também entrou ali com a câmera ligada. Se colocarem sim e quiserem ver o resinando ao vivo aqui, eu deixei ele preparado. Se vocês quiserem ver como o processo de resinagem é muito simples, dá um joinha aí no chat. E aí eu tomo como base a Jill, tomo como base a Cris. O pessoal dando ok, a gente toca, tá? Só que eu não sabia fazer e eu não tinha quem fazia. Então lá atrás, aqui na minha região, eu comecei a terceirizar. E aí aconteceu uma coisa que é o seguinte: o cara que terceirizava, ele trabalhava com uma resina epóxi. E foi ali a primeira vez que eu vi. E aconteceram muitas coisas, porque é o seguinte: quem trabalha com epóxi trabalha com uma quantidade pequena, e a gente trabalhava com clientes grandes. Me surgiu dificuldade de terceirizar, sabe? Eu tive uma conversa com eles, falei, cara, eu preciso de umas peças assim, eu preciso de 200, 300, 200, 300 peças, eu não consigo. Então, foi aí que eu vi uma grande oportunidade de trabalhar com resinados. Na verdade, lá atrás, eu já vi a oportunidade ali. Só que eu não sabia, não tinha conhecimento. E aí, o que que aconteceu? Eu fui atrás. Só que como eu não sabia nem nada, e aí era uma época, 10 anos atrás, eu quis fazer o quê? Eu não sabia, eu fui direto para os maquinários. E não era, vejam, 10 anos atrás não é que nem agora, que vocês estão me vendo aqui na internet, tranquilo. Já tinha até internet, mas não era você abrir a câmera e o cara me ensinar. Não, eu comprei um maquinário em São Paulo, eu sou aqui de Curitiba, do Paraná. E aí acontecia uma coisa fantástica, acreditem. Eu ia para São Paulo tirar dúvida com o cara, lá com ele funcionava. Quando eu chegava aqui em Curitiba para fazer o material, o negócio desandava. Então é brincadeira, tá? O que aconteceu? É, começou a dar uns gaps, né? O pessoal tá me sinalizando aqui, tá gravando e dá uma enfocada na voz para ver. Eu trouxe um maquinário, comecei a mexer, a gente começou a gerar algumas dificuldades e eu tinha que sempre ir a São Paulo buscar essa informação. Hoje não, hoje a gente tem a internet, seria muito mais fácil de você fazer e analisar, certo? E aí o que que aconteceu? Com essas dificuldades, eu comecei a o quê? A montar um passo a passo. Quando eu comprei esses maquinários, sendo bem sincero para vocês, o que aconteceu? Eu não tinha o dinheiro para comprar tudo. Então eu decidi que eu ia comprar aquilo que eu podia. Só que a gente fez uma negociata muito boa e eu acabei saindo com uma conta de lá de 23 mil, isso é real. A gente começou pagando, né? Parcelado, foi muito bom. Foi um pouquinho, como é que é? Desafiador, né? Eu tô tomando conta com algumas palavras para falar, mas foi bem desafiador, mas no final tá tudo certo, eu agradeço demais, né? Eu fiquei apreensivo quando eu comecei, mas
Vambora. E aí eu comecei a enfrentar, que nem eu falei para vocês, algumas dificuldades, alguns erros. Então eu tinha que ir a São Paulo resolver algumas coisas. Só que isso fez com que eu fizesse o quê? Eu consegui desenvolver um passo a passo. Para cada acerto que a gente tinha, a gente começou a diminuir tempo e o processo, e aí aconteceu o quê? A gente começou a aumentar o faturamento com resinados e aumentar relativamente muito mesmo. Foi aí, e é por isso que eu falo que a margem de lucro do resinado é muito alta, e aí você consegue o quê? Você consegue faturar muito realmente acrescentando só um processo de resinagem naquilo que você está fazendo. Ô, Dente, mas que processo é esse? Realmente misturar a resina e colocar nos produtos que você já vende. Eu não sei o que você vende aí. Mas, por exemplo, se você vende adesivos, se você vende brinde, se você vende brinco, nós temos pessoas que participam do nosso ecossistema que fazem topo de bolo, cara. Eles fazem um olhozinho do personagem que vai em cima do bolo. Tem gente que mexe com unha, sabe? Então o resinado ele abre um leque muito grande. E aí a gente começou a faturar de verdade, né? Eu gosto muito de moto, então o que acontece? Eu faço algumas viagens para assistir o Moto Velocidade, vou com a minha família, como eu tô aqui em Curitiba, eu vou muito no Beto Carreiro, é um lugar muito legal, né? A gente quando vai para lá vive bem, lá é uma praia, então você vai pro parque e vai se divertir na praia, isso é uma coisa muito tranquila, tá certo? E aí o que acontece? Hoje o que eu faço? Hoje eu guio empresários da comunicação visual, serigrafia, gráficas ou até autônomos e até CLTs a multiplicar o seu faturamento em 5 vezes ou mais. E por que 5 vezes ou mais? Porque nós temos empresários que já usam isso, já faturam isso, né? Tem o João que vai estar aqui e outros empresários que já fazem isso aí. Então eu uso essa como uma referência para você poder ter uma base, né? Eu coloquei ali uma faixa, né? De 1 a 5. Então você não precisa me dizer, mas tem a chance de você realmente multiplicar esse seu faturamento. E por que que eu falo isso? Né? E parte um pouco do propósito, que é o quê? Esse conhecimento, ele pode realmente mudar a sua vida, sabe? Ele pode fazer você colocar dinheiro no seu bolso. E veja, são duas opções muito importantes para você entender. Não é só o vender. E aí eu vou falar sobre isso no decorrer aqui do nosso master, mas esse conhecimento ele não precisa só ser usado na venda, porque tem muita gente que eu tenho vergonha de vender, mas existe uma forma de você vender passivamente, que é prestar serviço para outras empresas de comunicação visual usando o produto de resina. Então, eu realmente, isso muda a sua vida. E tem algumas pessoas que colocaram ali até no nosso formulário que, Dempsey, mas o que que a gente pode vender? Tava com essa dificuldade, né? O que que é o resinado? O que que a gente faz de resinado? Resinado, o que que é? Você faz brindes. Você pode fazer brindes, você pode fazer chaveiros, pode fazer bottoms, pode fazer adesivos. Isso aqui são alguns players da internet, não sei se vocês conhecem, o Wendel Carvalho, o Orlando Costa. São players de que a gente faz serviços, não só para eles, mas você pode fazer adesivos que colam em capa de celular, você pode fazer chaveiro, você pode fazer bottom, eles chamam de pin ou bottom. Quer dizer, aí me perguntaram, né? Me chamaram no direct do Insta. A gente pode resinar fotografia? Pode. Você pode resinar parede, fazer azulejos na sua parede? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tábua de carne? Pode. O que mais? Põe aí. Se vocês quiserem colocar no chat, eu tô sem chat aqui, olhando, mas aí a minha equipe coloca ali. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre que produto vender, sabe? A gente tem vários nichos de atuação, vários mesmo. Desde calota de carro, soleira, nós temos adesivos de pet, nós temos chaveiros com nome, nós temos que mais aí? Adesivos de chaveiro. Nossa, é muita infinidade. Tudo aquilo que você faz com adesivo, tudo aquilo que você faz numa serigrafia, numa comunicação visual, é só você colocar a resina PU nos produtos que você já vende, que você vai multiplicar, você vai agregar valor naquilo que você tem. E aí eu separei o quê? Eu separei 5 passos validados, isso é validado, para se você trabalhar com resina PU, você precisa seguir. Então aqui entra aquilo que eu falo para vocês de você realmente entender o que que é a resinagem, para você poder colocar aí. Então agora aqui vem a parte de um conceito, ó, se quiserem pegar caneta e papel, é muito importante o que eu vou falar. Você seguindo esses 5 passos aqui, ó, tira e queda para realmente você faturar muito com resinado. O primeiro, o que que é? É começar com o mínimo necessário. Teve pessoas que perguntaram assim, ô Dempsey, mas você não precisa de máquina para resinar? Não. Eu vejo você fazendo uns conteúdos com máquina, com isso, com aquilo.
Precisar mesmo, você não precisa. Mas se você tiver a oportunidade de comprar e ter as máquinas, eu sugiro, eu indico. Agora, precisar mesmo, você não precisa de máquina. Para falar bem a verdade, você pode terceirizar a sua produção dos adesivos e resinar isso. Tá vendo? Lembra quando eu falei lá ao começo, que eu falei, tem outras formas de você trabalhar com resina e fazer dinheiro? Se você não quiser bater de porta em porta e sair vendendo, você pode só ir nas empresas de comunicação visual, de serigrafia, de gráfica, de brindes e dizer que você resina esses produtos para ele. E aí você faz renda com isso também, sabe? Então, maquinário mesmo você não precisa nenhum. Então, você começa com o mínimo necessário. A segunda coisa muito importante que eu acho é o quê? É resinar da forma certa. Sabe? Resinar da forma certa, precificar da forma certa. Você resinar e fazer o preço correto para isso. Porque é só assim você fatura de verdade. Faz sentido que se você tem um custo baixo para produzir o material, para resinar o material, às vezes as pessoas até se confundem e acham desagradável. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um adesivo que eu fabrico ele por 96 centavos, com toda a minha estrutura aqui. A gente é muito preciso na precificação. O meu custo de fabricação, com prolabore meu, prolabore da minha esposa, que a gente trabalha aqui em família, aluguel, tudo que a gente tem, sai 91 centavos. Para ser mais exato, 96 centavos. Faz a pergunta que vale muito: por quanto você acha interessante você vender um produto que você, para fabricar, para gastar, você gasta 90 centavos? Eu não tô vendo o chat aí. Gil, se quiser colocar o valor aí que o pessoal tá falando num papel aí na tua tela, é bom para mim. Você gasta 96 centavos para fazer. Quanto você acha interessante colocar para vender isso aí? Que se fosse uma margem de lucro boa para você realmente falar, nossa, isso vale muito a pena. Coloca aí. Então, colocaram algum valor aí, alguma coisa? Se não colocarem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quer dizer, eu não vou mostrar, eu vou falar aqui agora e depois eu mostro para vocês. Quem acha interessante fabricar por 96 centavos e vender por 19,90? Você acha interessante isso? Você gasta 99 centavos para fabricar e ó, eu estou fazendo com a minha estrutura aqui, com o meu aluguel, com a minha luz, com tudo. Se você não tiver toda a minha estrutura, para você vai ficar até mais barato. Você acha interessante gastar 96 centavos para fazer, para fabricar e vender por 19 reais? Sim, a Cris deu um sim ali com a cabeça. Eu acredito que a galera fala assim. Isso é o que a gente faz aqui. Isso é o que a gente faz aqui. Essa é a margem que a gente tem aqui. Eu vou mostrar depois para vocês na prática, na real, o que que acontece e quantas vendas a gente faz disso aí. Beleza? Então, ó, precificar da forma certa, você tem que fazer. E é claro, pessoal, que olha só uma coisa, ó. Eu estou mostrando para vocês os passos validados. E o contrário disso, eu não valido, eu não indico que você faça. Se você não tem uma noção de precificação, eu sugiro que você faça isso. Se você está pensando em comprar máquina já de cara, eu sugiro você não fazer isso. E aí, por exemplo, ó, calcula a mistura e a dosagem correta. É a coisa mais importante que você tem para você ter uma alta margem de lucro. E assim você evita desperdício, você ganha tempo na produção. Porque veja só uma coisa: se você está dizendo que, se você está dizendo que você mistura de uma quantidade no esmo, assim, no olho. Ah, não, eu já mais ou menos já trabalhei bastante com isso, eu misturo assim, eu vou fazer desse jeito. Beleza. Ou sobra ou falta. Um dos dois não tem. Ou falta, e aí você tem que fazer de novo, você perde tempo. Ou sobra. Se sobra depois que a resina está misturada, não tem o que fazer. Ou você usa ela ou você tem que jogar fora. E aí acontece uma coisa muito interessante também, que é o seguinte: a pessoa mistura um tanto, acha que vai dar, e aí o que acontece? Falta. E aí a pessoa faz o quê? Ela mistura de novo, e aí sobra e aí joga fora. Então é impressionante isso. Então você calcular a mistura e a dosagem correta, evita desperdício, aumenta a sua margem de lucro e faz você ganhar mais. Isso aqui é importantíssimo também. Um quarto passo, ó.
esteja do lado de pessoas certas. Quando eu falo pessoas, é fornecedores, é empresas e é pessoas que fazem o quê? Que tenham contatos certos para você comprar da melhor forma possível com o melhor preço. É isso que vai fazer você faturar mais também. Mas comprar o que, Dempsey? Comprar a resina, comprar os insumos, comprar o adesivo, comprar os utensílios que você precisa para resinar. Você não precisa ficar perdendo tempo cotando. Se alguém já está comprando bem, se aproxima dessas pessoas, procure fornecedores parceiros, porque são eles que vão garantir promoções legais. Ó, entendam, veja se vocês fazem sentido isso para vocês. O vendedor lá, o fornecedor lá, ele tem um vendedor e o cara tem meta para venda. Então, se você faz uma conexão com o teu fornecedor, quando ele precisar bater meta, quando ele precisar de algum desconto, quando ele precisar de coisa para fazer, ele vai chamar quem? Ele vai chamar você. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, com os contatos certos, você vai comprar a melhor matéria-prima para você poder trabalhar, para você poder realmente ter o melhor preço, ter o melhor prazo. Às vezes o cara pode não ter um preço, mas ele tem um prazo. Você pode pagar em 4, 5, 6, 7 vezes. É melhor do que você pegar todo o seu dinheiro e colocar ali e comprar. É claro que você vai ter retorno, você vai vender e vai ganhar. Só que se você puder pagar o mesmo valor até parcelado, é melhor do que você desembolsar tudo na hora, você fica com uma reserva e toca, mas veja, de qualquer forma, você precisa ter essa referência, você precisa estar do lado de pessoas certas. Esse é um quarto item muito importante. E o quinto item, não menos importante, eu vou dizer para você o seguinte, ó, invista no conhecimento. O Ô, conhecimento tô ruim. acelera demais o teu faturamento, o teu resultado, tudo aquilo que você quer alcançar. Da Arábia Saudita. Então, coloca no teu radar, sinceramente, o mais rápido possível, Forte, eu gosto bastante. esse coisa. Deixa eu ver só ver quem que tá vazando um pouquinho do som, pra gente só desativar ali o som. Ou então clica no microfoninho ali embaixo. Não sei se é o mestre ou o que que é, quiser colocar o nome, ele deve ser ele ali. Deixa eu ver se eu consigo tirar por aqui e fica mais fácil. Deixa eu só um segundinho. Ao vivo é assim mesmo, galera. É desse jeito, beleza? Vamos lá? Então, ó, o Gosto. conhecimento é um negócio muito importante para você ter. Ó, lembra que eu falei para você, Top. tá, ó, o seu resultado, o que você tem aí, ó, hoje, ele está diretamente relacionado ao nível do seu conhecimento, Hoje, tomando tá minha certo? decisão. Então, deixa eu só sintetizar um pouquinho essa frase, que ela é muito, muito importante, ó. Se você não tá tendo o resultado que você precisa, seja de faturamento, seja do que for, ele está relacionado diretamente ao conhecimento que você tem. Pode ter certeza disso, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Pode ter certeza disso. E ó, eu vou mostrar uma tela aqui para vocês que eu acho ela muito importante. Vocês vão ver no decorrer do master, tá? Fica comigo aqui. Essa aqui foi uma mensagem que eu recebi de um, de um participante de um programa nosso. É o Lucas. Eu vou mostrar ele para vocês aí, ó. Esse é o resultado que ele teve, ó. Larguei a CLT tem uma semana. Isso aqui já faz muito tempo, tá? Deve fazer uns 6 meses, 8 meses. Depois eu levanto a data, quem quiser. Não tem um dia que eu não tenha serviço. Tô passando aqui só para agradecer e te desejar muito sucesso. Isso aí emociona demais a gente, sabe? Mas demais, demais mesmo. Lembra que tem pessoas que estão na dúvida, ó, tá me faltando coragem para começar. Pega essa tela aqui, ó. Printa essa tela para você aí. Isso aqui é o que aconteceu com uma pessoa. Eu vou te mostrar o áudio deles para vocês verem. Deixa eu colocar uma coisa ali importante. Boa, boa. Deixa eu mostrar uma coisa importante. Colocaram ali, vocês querem ver a gente resinar aqui ao vivo? Porque aí a gente pode colocar a prática, vocês darem uma olhada aqui. Porque falar é uma coisa, agora mostrar que realmente é fácil é outra coisa, né? Então, ó, tô vendo a Cris ali, aí ela tá me dando o joinha. Eu vou segurar um pouquinho aqui os slides e vou transferir a câmera para vocês, ativar a câmera ali. Porque o que acontece? É claro que nós estamos aqui no Master, tá? Vocês vão ver o conceito, o fundamento para você resinar, tá? Eu deixei aqui, ó, preparado. Se vocês, isso é a Resina Shop 01, a câmera da Resina Shop 01, estão ali, ó, os componentes e tal. Eu vou só um pouquinho aqui pro lado.
Na verdade, eu vou um pouquinho pro lado, não. Eu vou trazer para mim aqui e só vou virar a câmera para vocês verem que o que acontece. A resina PU, ela é uma resina de dois componentes. Aí eu viro a câmera aqui que vocês veem por duas câmeras. Eu mexendo aqui, ó, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Estão vendo aí, ó? A gente vai resinar aqui. Então eu vou fazer o quê? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu vou resinar e como é que a gente entrega para o cliente, ó. Eu entrego assim, tá vendo? Então esse adesivo que vocês estão vendo aqui no vidro que eu estou batendo com o dedo na câmera da Resina Shop 01 é esse adesivo aqui, ó. Então ele vem comum, ó, ele é um adesivo comum que você pode imprimir em impressora, você pode rodar fora, pode rodar aí na tua empresa, ó, em uma bandeira também. Lembra, pessoal, estamos na época da Copa, hein? Nós temos na época da Copa. Esse ano é o ano de você fazer muito dinheiro com resinados. E se você fizer a bandeira do Brasil, nós temos eleição também. Nós temos uma segunda chance de você vender produtos com a bandeira do Brasil. Tranquilo? Então, ó, isso aqui é o que a gente entrega. Ó, e isso aqui é o que a gente faz. Cris, vamos lá. Libera aí o teu. Deixa eu pedir para você, ó. Libera teu som aí. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Dá para liberar aí? Tá liberado o teu áudio? Clica naquele microfoninho que tem ali, ele vai liberar para você. Tá me ouvindo? Boa Então, noite. tudo bem? Boa noite, vamos lá. Boa noite. Tudo Eu bem? sou aqui de São Bernardo. Tenho acesso ao Egito. Aham, Só que o adesivo lá, esse material onde nós fazemos a impressão, lá eu acho caro uma folha. Se eu não me certo. engano, eu paguei R$ 5 da última vez numa folha no tamanho de uma folha de sulfite. Tá. E E aí? aí, o único lugar que eu sei que tem essa folha é lá. Tá. Você tem uma sugestão de locais onde a gente pode encontrar esse material com um preço que seja acessível Tenho. para trabalhar em grandes quantidades? Tenho. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Acho que caiu ou ela mexeu. Acho que ela mexeu alguma coisa ali. Caiu. Se ela voltar, eu respondo. Mas valeu pela pergunta. Ela falou de um dos fornecedores nossos. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu vou lá direto. E ela caiu, acho que daqui a um pouquinho ela volta, não sei se ela entrou. Gil, acompanha se ela voltou aí ou não. E se ela caiu mesmo, se ela saiu, acho que ela apertou o botão ali do microfone, isso é normal e cai. Pessoal, qual foi a pergunta dela, né? Ela compra no forno. Voltou? Tô aqui, Ah, tô aqui. maravilha, 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 maravilha. A pergunta dela foi muito legal, que é o quê? Nós temos um fornecedor em São Paulo. Deixa eu só, acabei apertando. Isso, deixa eu voltar aqui que daí fica mais fácil. Nós temos um fornecedor em São Paulo que vende uma folha. Olha o que ela comentou que eu acho muito rico e muito importante, ó. Ela gasta numa folha para ela imprimir e fazer alguns adesivos R$ 5. Olha só que interessante. Se você trabalhar da forma certa, você transforma o que é um valor alto, ou que para ela é considerado um valor alto, num valor comum de você trabalhar e vender, ajustando o quê? Ajustando a precificação. E veja só, dentro dessa folha cabe uma quantidade de adesivos. Quantos adesivos cabe ali? Um exemplo, vamos supor que caiba 10. Então você gasta R$ 5 para fazer 10 adesivos. Quanto custa cada adesivo desse? 50 centavos. Por quanto você vende esse adesivo? Ah, eu vendo por 3, por 5. Se você ajustar a precificação, isso passa desapercebido. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente trabalha com um adesivo Fluor aqui, da Oracle. Quem trabalha com a comunicação visual, deixa eu pedir para minha equipe pegar um modelo aqui para vocês verem esse tipo de adesivo. E esse adesivo ele custa R$ 280 o metro. E a gente faz muito adesivo com ele. Então é um ajuste, mas respondendo a sua pergunta, Cris, eu tenho sim, e eu vou mostrar para vocês depois o que que é que a gente tem, mas nós temos outros fornecedores, nós temos outros materiais e outras formas de fazer isso também para diminuir isso aí, se tornar um produto mais acessível para vocês poderem produzir. Eu tenho sim. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Respondi para você, Cris, tá tudo certo? É isso aí que você estava buscando? Tranquilo? E valeu pela participação. Pessoal, Tranquilo, era isso aí que você estava entendido. buscando? Tá tudo certinho? Fez sentido o que eu falei para você?
Fez sim. Maravilha. Deixa eu... Obrigada. Nada, maravilha. Vamos lá. Como é que a gente, o que que a gente faz? A resina PU, igual uma resina epóxi e tal. Pessoal, eu tô fazendo uma aula com vocês aqui, tô aqui no Masterclass, mas eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte, ó. Nós indicamos e mostramos até como usa, como é que faz materiais de EPI. O que que é materiais de EPI? Porque tem gente que na internet que me mete o pau quando vê eu fazendo isso aqui. A gente resina com luva, eu resino com óculos, eu resino com máscara e eu resino até com jaleco. Por quê? Se a resina pingar na roupa, perdeu. Se a resina cair no olho, cara, enche o saco para limpar. Na mão, eu não gosto da textura da resina, mas a grande verdade é que a gente tem que trabalhar com equipamento de segurança, tá? Então, eu tô fazendo aqui com vocês porque eu não vou ficar na máscara, com máscara aqui, ficar ruim de falar. Não vou ficar usando luva, eu até sempre gosto de usar luva, mas para falar bem a verdade, eu até esqueci de pegar. Eu tô num flow aqui de mostrar para vocês. Então, eu vou fazer normal e vocês vão ver que é simples, tá? A sugestão que tem, mas você tem que usar, tá? No normal, eu uso. Não pensem vocês que eu não uso, porque eu uso. Deixa eu ajustar a câmera aqui para vocês verem. Então, vocês estão vendo o adesivo. O conceito é o quê? Preparar o adesivo numa mesa reta, colocar o adesivo de uma forma que você possa resinar, você saber que tamanho que tem o adesivo para você misturar a quantidade certa da resina para a quantidade que você vai fazer sirva para todo esse adesivo, aí você não tem desperdício, você não tem nada. Você tem que dosar a resina na quantidade certa de cada componente, de acordo com o seu fabricante. O cara que fabrica a resina, ele vai virar para você e vai falar assim: é, se você só está vendo eu, a Sandra está dizendo assim, ó, eu só estou vendo você. Muito possivelmente você está vendo pelo celular. Arrasta o dedo assim no celular que vai aparecer as outras câmeras e os participantes. Aí você vai ver a câmera Resina Shop 01, tá? No quem tá assistindo no celular, só arrasta para o lado que vai aparecer, tá bom? Quem tá assistindo no computador, vai ter três pontinhos na câmera que a gente tá ali e tem um negócio chamado marcar. Se você clicar ali no marcar, a tela fica grande no computador ou até no celular. Beleza? Mas é só arrastar para o lado. Ó, a Sandra já deu ali, obrigado. Arrasta para o lado que as outras câmeras aparecem. É isso aí mesmo, pessoal. A interação é legal para isso aí. Qualquer dúvida que você nem vai colocando aí, coloca ali no chat que a gente vai respondendo, vai resolvendo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A gente precisa dos dois componentes. Já começa na dosagem certa. Pessoal, como a gente está aqui na aula, no Master, eu já deixei tudo preparado, é claro, né? Mas você precisa fazer essas, de acordo com o fornecedor, você precisa deixar as proporções da forma certa, e existe uma forma certa para cada resina, para você misturar. E aí o que que acontece, ó? Usem as duas câmeras, se você estiver vendo pela Resina Shop 01, eu viro os dois componentes. Se você estiver vindo pela minha aqui, ó, eu coloco num copinho aqui, ó. Quando ela para de pingar, tá vendo que ela parou de pingar ali, ó? Tem uma que tá caindo, ó. Esse aqui ainda tá caindo, ó. Esse aqui tá caindo, agora ela parou de pingar. Parou de pingar, o que acontece? Você tira o copo e ela tá pronta para misturar. Existe um tempo para você poder misturar, tá? E aí você vai fazer o quê? A resina ela fica turva, depois ela fica, quer dizer, se você olhar aqui na Resina Shop 01, você vai ver, ela fica rígida, ela fica turva, né? E depois ela volta a ficar cristal. Então você tem que respeitar o tempo e a mistura da resina, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela fica turva, tá vendo? Ó? Ela fica um pouco turva e depois ela volta a ficar bem cristal, bem transparente. E para isso você tem que ter o tempo certo da resina. Ô, Dente, e como é que a gente pega esse tempo certo da resina? Você tem que perguntar para o fornecedor, do seu fornecedor, tá? Normalmente a nossa aqui é em torno de 1 minuto, 1 minuto e 10, no máximo 1 minuto e meio. Ó, ela tá cristal aqui de novo, tá vendo? Ó? Ela voltou a ficar transparente, ó. Ela continua a ficar líquida, ó. Ela tá líquida. Então, quando você estiver aí olhando, quando você olhar assim de cima, você vai ver o turvo e depois vai ficar vendo ela transparente de novo quando ela tá aqui, ó. Então é muito simples, tá vendo? Ó? Só que você tem que seguir o passo a passo bem certinho. Proporção certa, mistura certa, quantidade certa para você não perder. E aí, ó, ela tá mistura, ela tá pronta, ó, tá pronta para colocar. Eu vou pegar a câmera na mão aqui para vocês verem melhor. Essa resina Shop 01, olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? E aí o que acontece? Você simplesmente vai virar a resina no adesivo, ó.
E aí você vai virar aqui de novo, colocando sempre no centro do adesivo. É claro que a gente acompanha mais de perto para isso acontecer. Para quê? Para não vazar, para não acontecer nada, para não ficar pingando a resina. Ó, conforme a resina cai em cima do adesivo, ela espalha automaticamente. Olha lá. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar nesse aqui, ó. E veja, é prática, né? Eu estou resinando e segurando a câmera aqui para não pingar a resina, não fazer nada. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas você consegue fazer isso aí na sua empresa ou na sua casa, bem prático. Acredito que não, anjo. Acho que aqui tá tranquilo. Ó, tá certo? E aí o que que acontece? Ó, usa a resina até o final para não jogar nada, nada, nada fora, tá certo? E aí o que que a gente faz? Quando você fizer aí, o que que vai acontecer? Tá vendo os cantinhos que nós temos aqui, ó? Não fica esses cantinhos? Aí você de vez em quando tem que fazer o quê? Você usa um palitinho e empurra a resina até a beirada, ó. Empurra ela. E aqui já vai uma dica muito importante. É o quê? Não encosta o palito no adesivo. Você empurra a resina sem precisar encostar no adesivo. Por quê? Porque se você encostar no adesivo, ele risca. Então muitas pessoas não têm essa expertise ou essa forma, pega e põe e puxa de qualquer forma. O que que acontece? O adesivo risca, tá certo? Então, ó, chega bem pertinho, deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem aqui, ó. A gente não encosta no adesivo, tá certo? Ó? Então, veja, é claro que a gente tem um mix de prática, e aí eu já vou até adiantar. Daí você foi fazer aqui, não saiu bem exato, que nem você manchou, claro, porque você não tem a prática, você tem que treinar. E outra coisa, você tem que estar comigo, ao vivo. A gente ao vivo fazendo isso é diferente do que você tá aqui vendo eu fazer para você tirar dúvida e fazer. Concorda? Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Ó, a bandeira já está quase pronta, aqui também, ó. E alguns adesivos, que nem a bandeira ali do Paraná, ela já está pronta. Ela sozinha expandiu e eu não preciso mexer nela. Eu vou só dar uma mexidinha aqui, ó. Vou só dar uma mexidinha aqui e outra mexidinha aqui, ó. Aqui também, ó. E aqui também. Aqui é o que a gente resinou. Aí, ó. Dúvidas, pessoal? Fala para mim se é difícil, o que que vocês acharam? Dá um joinha aí. Cris, como é que é? Porque, bom, você já lida, né? Se você vai lá na Egito, você já manja. Mas dúvidas? Você já trabalha com resina PU ou só trabalha com resina epóxi? Pessoal, se tiverem dúvida, quiserem colocar no chat, a hora é agora. Essa é uma boa hora para vocês tirarem essas dúvidas. Qualquer liner, sim. O liner que a gente utiliza é um liner 140 gramas, mas eu também uso o line PET, que é esse aqui. Mas a grande verdade, como calcular a quantidade da resina, Wellington? Esse é fantástico, né? Esse é o que eu queria te mostrar e agora eu vou te mostrar aqui pelo Master. Vocês vão ver como é que a gente faz isso, tá? Isso é um detalhe muito importante, a gente tem uma tabela de dosagem. Qual a principal diferença entre a resina epóxi e a resina PU? Vamos lá. Qual o material do adesivo vinil comum? O adesivo ele pode ser, ele é comum. O que é um adesivo comum? Adesivo 010. Eu não tenho assim uma marca propriamente dita. Ah, tem que ser um adesivo da Avery, tem que ser da 3M, tem que ser da Oracal, tem que... Eu uso um adesivo 010 com line 140 gramas, tá? Então não tenho muita especificação com isso. A resina respeita o corte do vinil? Sim, ele não avança o line porque a gente põe a quantidade certa. Mas vamos lá, deixa eu responder uma coisa muito importante que a Janete perguntou ali, eu não esqueci não. Muita gente trabalha com a resina epóxi. E o que acontece? Tem muita gente que fica até bravo comigo dizendo que eu não gosto da epóxi. Não é que eu não gosto da epóxi, eu vou deixar bem claro para você. A epóxi não é para fazer brinde, não é para fazer adesivo resinado, não é para fazer chaveiro. Ah, mas eu faço. Você faz, mas a tua resina amarela, a sua resina fica dura, ela encanoa, desplaca da coisa. Por quê? Porque a resina epóxi ela tem um componente instável. Quando pega sol, o raio UV faz com que ela trabalhe e ela encanoa, ela nunca vai parar de encanoar.
Ó, vou falar para vocês aqui coisas importantes. Eu sempre compro resina na Polipox, aí ela parou agora de fazer resina PU, vai colocar, parece que no final do ano, no ano que vem, não sei, houve uma reformulação lá. Compro da Resiquali, compro da Demac, eu compro de todo mundo. Sendo PU, não tem assim uma resina hiper, mega, super plus. Sendo PU, todas são boas. Numa dessas idas minha nessa fábrica, a pessoa pergunta, David, você não trabalha com epox? Eu pergunto que eu devolvi para ela foi o seguinte, parou de amarelar? Aí ela, não, tá demorando mais. Não, tá demorando mais ou parou? Quando parar eu compro. Ah, então não, não dá. Já parou de encanoar? Digo só, já aguenta mais e tal? Então a resina epóxi, quando você for comprar a resina epóxi, tem muita gente que fala, ah, não, mas eu trabalho aqui, eu não tenho problema. Entenda o seguinte, ó. Se você vai trabalhar com clientes que você vai vender todo dia, toda semana, todo mês, não trabalhe com a epóxi porque ela vai dar trabalho e você vai fazer retrabalho. Agora, se você trabalha com um negócio que você nem vê o cliente, você vai vender e nunca mais vai ver o cara, continua trabalhando com ela, porque uma hora vai dar BO. Não sou eu que estou dizendo. Deixa eu fazer um comparativo com vocês para vocês poderem entender. Respondi a tua pergunta, Janete. Entendeu? A resina epóxi não é para isso. Deixa eu trazer para vocês de uma forma. A resina PU também tem dois componentes, exatamente. Que nem eu fiz aqui agora. Não sei se você viu, mas são dois componentes. Alguém já pintou a casa, pintura de casa branca, e usou a tinta de dentro de casa? Fala, Ranieri, ó. O caso do Ranieri que eu coloquei aqui, comentei, ele sempre entra nos nossos masters, estão aí, ó. Ô Ranieri, como é que você tá? Quanto que você tá faturando aí? Continua faturando os 5 mil ou já aumentou essa porcentagem? Que o nosso slide continua aqui no teu faturamento de 4 mil lá, empurrando com a barriga. Ele não está se dedicando a vender, mas está fazendo lá. Mas vamos lá. A mesma coisa que você. Resina epóxi e resina PU. Se você pintar a sua casa com a tinta que é para usar dentro de casa e você pintar fora de casa, o que que vai acontecer? Vai durar quanto tempo? Não vai durar praticamente nada. Para quem trabalha com comunicação visual, existe uma tinta baratinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Vai colocar, tô nesse aí, tô nesse ainda. Falta colocar no marketplace. Cola em nós, a gente já conversou sobre isso, mas vamos lá. Para quem trabalha com comunicação visual, existe uma tinta baratinha que você coloca na sua máquina. E quando você passa numa fachada assim, você já passou numa fachada que a fachada tá amarela, daqui um pouco o amarelo sumiu, ou você passou numa fachada, o vermelho ficou meio laranja, fica aquele negócio correndo. Então, aquilo ali é a mesma coisa, aquilo ali é uma resina epóxi. E tem a tinta que você põe lá, que você imprime, que a tinta fica 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aquilo lá é resina PU. Esse é o comparativo. A resina epóxi ela não pode pegar sol, ela não pode pegar chuva. Ah, mas eu faço um brindezinho aqui, eu não tenho esse problema. Não tem esse problema porque a pessoa encosta na parede, o bagulho fica tudo amarelado e tal, você não vê. Mas se você vender para uma empresa um adesivo e ele for colocar numa moto, for colocar num carro e esse negócio amarelar e ele encanoar, ele vai te devolver e vai pedir para você fazer de novo. É simples assim. Simples assim. Eu vou fazer um chaveiro, vou pedir para minha equipe pegar uns modelos de chaveiro para mim, fazendo um favor. Vou fazer um chaveiro e vou entregar numa loja de carro. Se esse chaveiro durar 6 meses é muito, ele vai levantar e vai desplacar. Isso é certo. Não sou eu que estou dizendo. A resina epóxi não pode pegar sol. Ó, eu fui tão a profundo na resina epóxi que eu vou te falar para que que ela serve, a utilização dela. Mais uma dúvida. O preço entre as duas é similar? Não, a resina epóxi, ela é um pouco mais barata do que a resina PU, sabe? Ó, isso aqui é um pin com a resina PU. Ó. Então eu faço um pin desse pro cara colocar num colete de motocicleta. Se ele amarelar, se ele encanoar, o que que você acha que o cara vai falar? Ele vai me reclamar. Então pode não ter acontecido com você, porque você não vende para a pessoa final. Mas se você vender, mas o grande detalhe é que você precisa vender com qualidade. É isso aí, ó. Veja, essa pergunta da Janete ela é bem curiosa e ela é bem interessante. Mas vamos lá, eu vou devolver com uma outra pergunta. Você já viu um tênis da Nike custar a mesma coisa que um Bamba, um Mizuno, um não sei o quê? Mizuno não, que o Mizuno é até uma marca boa, vai junto com ela. Mas um, sei lá, qual que é um tênis aí em conta? Um Xing Ling? O preço barato ele não está agregado com um produto de altíssima qualidade. Sinto muito dizer isso para você, mas não é só na resina, é na tinta,
é na sua roupa, na sua esmalte de unha, é no seu óculos, se você usar óculos, porque eu também uso, tô vendo a Cris ali com óculos. Você não tem como usar uma lente transition anti-reflexo que escurece, que não sei o que lá, e ser o mesmo preço de uma resina, uma lente de vidro. Isso aí não compartilha junto, sabe? Então a resina PU ela é mais barata, mas ela não serve para adesivo, brinde e coisa e tal. Mas a resina PU não é que ela tem um valor, não é que ela é mais cara, ela tem um valor maior porque ela entrega mais. Se você fizer um adesivo PU, você tem 3 anos e meio de garantia de alto brilho, de descolorido, de desplacado e tudo. Não sou eu que dou essa garantia, é o fabricante. Faz sentido? Então é óbvio que você vai pagar um pouco mais caro. Só que fica aqui comigo, que eu vou te dar uma solução para isso. E isso eu posso te ajudar muito, tá bom? Vamos lá, pessoal. A Cris trabalha com resinado. Tem mais gente aí que está me perguntando de resina epóxi. Coloca o preço que vocês estão pagando na resina epóxi, aí o quilo da resina, que eu vou dar um depois. Eu vou dar um spoiler para vocês de um negócio fora de série, tá bom? Mas coloca o preço aí para mim ter uma ideia. Se vocês trabalham com resina epóxi, coloca o preço de uma resina epóxi aí, do quilo da resina epóxi aí. Vamos dar uma olhada. E eu acabei. Nossa, já estamos quase 1 hora, vamos lá. Pessoal, já viram resinar? O papo quando fica bom é assim, né? Vamos lá. Vocês viram resinar? E acharam interessante? Dá um joinha aí. Acharam difícil? Não, tranquilo, né? Mistura os componentes. Deixa eu desativar essa câmera aqui. Mistura os dois componentes. E aí você aplica a resina em cima do adesivo. Vende. Coloca dinheiro no seu bolso. Essa é a meta. É fazer. Tá certo? Olha lá, ó. A misa muito fácil. É tranquilo. O melhor é vender e colocar dinheiro no bolso. É isso que nós estamos aqui. E para isso, eu vou mostrar para vocês um negócio muito interessante. E até, deixa eu só voltar uma coisa ali muito importante que eu falei para vocês da resina epóxi. Eu não sei se vocês sabem, mas o carro tem um relé. Eles chamam relé. É umas caixinhas que ficam embaixo da caixa de fusível. Aquele relé ali, ele faz comunicações eletrônicas nos carros. E aí o que que acontece? Quando aquela plaquinha, ela tá pronta para utilizar no carro, tá tudo certo, ela já foi testada, ela já foi tudo certo. O que que eles fazem? Eles fazem uma caixinha de plástico, colocam esse relé ali dentro e para impermeabilizar contra a umidade, você põe a resina epóxi ali. A resina epóxi ela serve para isso. Uma das utilidades dela. Se você pegar um relé velho, vai num carro novo, olhou lá, aquele relé, ele está impermeabilizado com a resina epóxi. A primeira função dela foi essa. Então aquilo ali, se vai amarelar, se ela vai desplacar, se ela vai fazer qualquer coisa, não interessa. A função dela ali é impermeabilizar aquilo. Então você põe dentro de uma caixinha e tal. E algum esperto, começou a fazer brinde com aquilo ali, brinco, chaveiro e coisa e tal. No começo deu certo e agora tem coisas melhores sendo feitas para isso. Beleza? A resina PU, ela tem alguns pontos que você vai lembrar, que é o seguinte, tem alguns carros que tem aquele GLS, tem aquele 1.6, tem aquele Sport, tem aquele Marte, sabe? Economic, sabe? Economic, aquilo ali é resina PU. Então veja, você coloca num carro, aquilo dura anos. Eu queria saber quanto é um adesivo sem resina e quanto é o mesmo com adesivo. Um adesivo sem resina, ele, fora o preço, ele oscila em torno de mais ou menos uns 90 centavos, R$ 1, dependendo do tamanho que você faz. Então, se eu fizer um adesivo assim, ó, sem resina, um adesivo para loja de carro, ó, um adesivo assim, sem resina, você faz em torno de 90 centavos. Só que tem um detalhe muito importante. Ele sem resina, qualquer um faz. Esse é o grande detalhe. Se você pegar um adesivo desse para loja de carro, qualquer um faz sem resina. Aí quando você põe a resina, lá, ó, a Cris colocando lá. Quando você põe a resina, você começa a vender esse adesivo a R$ 3,20, R$ 3,90, R$ 3,50, R$ 2,90. O mesmo adesivo, do mesmo tamanho, o mesmo tudo. E tem um outro detalhe, quando você põe a resina nele, não é todo mundo que faz. Então você já se diferencia no mercado, você foge da sua concorrência, você foge da guerra de preço, você entrega um produto premium, eu chamo isso de premium, alto brilho, alto relevo, e você aumenta a sua margem de lucro altíssima. Se você vende por 90 centavos, você vende por pelo menos 3 vezes mais ou 4 vezes mais. Lembra do que eu falei lá? Pessoas que estão faturando 5 vezes mais? É sobre isso, essa frase é muito legal.
né? Deixa eu compartilhar aqui então. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem importante, ó. Guardem esse post aqui, ó, que eu quero, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é o do Lucas. Esse master tem uma função de instruir, de mostrar para vocês, de dar um caminho para vocês resinarem, que foi aquilo que a gente alinhou lá no começo, tá certo? Então eu mostrei para vocês na prática como realmente é simples você resinar. E é claro, a gente não tem o tempo aqui para explicar, abrir tudo a caixa preta para você fazer. E é por isso que eu quero pedir a permissão para vocês, mas entenda, do jeito que vocês viram aqui, vocês têm três caminhos, vou mostrar para vocês. Um deles é o que que é? Achei interessante, mas não é para mim. Não, não, eu vou ficar como eu tô, é legal, bacana, mas não é para mim. Beleza? E tá tudo certo. É uma opção sua. A segunda opção é uma coisa bem interessante que é o quê? Legal, gostei, achei fácil pra caramba, achei tranquilo, eu vou fazer sozinho. Vou fazer por tentativa e erro. Vou olhar aqui, eu vi o Dempsey fazendo e já sei como é que é, vou corrigir o que. Ah, eu vi o que ele faz ali e tá tudo certo também. E tem uma terceira opção que é o quê? É você seguir por uma oportunidade que eu posso te passar para você seguir num programa meu e eu te acompanhar para você resinar isso. E aí eu vou responder para vocês, posso mostrar para vocês aqui, eu vou responder perguntas que fizeram para vocês. Quanto que é a resina PU? Como que a gente faz para ter desperdício? Acho que foi o Wellington que perguntou, né? Como que você faz? Como que você sabe para medir na medida certa? Posso mostrar isso aí para vocês verem como é que é, o que que é, como que funciona o nosso processo. Tem o Wellington até mesmo perguntou para mim quanto é, como que faz, como é que começa. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, o nosso método é o método resinando tudo. Você pode resinar o que você quiser resinar para você fazer brindes, adesivos. Para que que ele é? O que que é esse método? Ele é um passo a passo, prático, descomplicado e validado para você fazer o quê? Para você aplicar a resina PU nos produtos aí que você já vende. Se é adesivo, se é chaveiro, se é brinde. Ô, Dempsey, mas eu vou parar de usar resina epóxi? Vai parar de ter dor de cabeça, vai parar de ter amarelamento, de esplacar e tudo. E de uma forma, ó, muito simples. E o que é importante, sem desperdício, sem precisar investir em máquina cara. Ó, que nem a Cris falou ali, você tem um contato, você tem um local que a gente vai comprar esse papel mais barato? Eu não só tenho contato para isso, como eu tenho formas de deixar isso aí mais barato. E a gente mostra isso no treinamento, no método. Ele foi criado para agregar valor nos produtos que você já vende, para aumentar a tua margem de lucro. Se você não perde nenhum adesivo, se você não tem desperdício nenhum, você já está ganhando. Se você mistura a resina na quantidade certa e usa ela até o final, você já está ganhando. Então esse é só dos cinco daqueles que eu mostrei para você, tá certo? Aí eu digo para você, para quem que é esse treinamento? Ó? Primeiro, para quem quer começar a resinar e faturar com resinado. Isso é a coisa mais importante. Por isso que eu coloquei o nosso questionário lá, o nosso formulário aqui. Aqui é para quem quer faturar com resinado e faturar bastante, tá? Para quem já trabalha com resinado e não está faturando muito, tá certo? Ó, para quem trabalha na empresa como sem... Ah, Cris lá, ó. Para quem já trabalha com resinado e não está faturando muito. Boa, obrigado. Essa interação é fantástica, sério. Para quem já trabalha em empresa como CLT e quer começar a ter uma renda extra, ó, só que toma cuidado, que tem vários casos igual o do Lucas, que a renda secundária passou a primária e virou a primária, tá? Se liga nisso daí. E para quem trabalha com adesivos resinados, olha lá, a Cris de novo, a Cris tá junto no troço. E para quem trabalha com adesivos resinados e quer multiplicar o seu faturamento, ó, eu já trabalho com isso, mas fala para mim, como é que você faz para multiplicar isso? Como é que você faz? A gente mostra, a gente pega na mão. E como é que a gente faz isso aí? Ó, você vai aprender um passo a passo, que nem você viu aqui. Só que não é, quer dizer, não é que nem você viu aqui você viu eu fazer, mas a gente pega na mão, a gente mostra junto, a gente faz junto, que nem tá aqui para você fazer. E aí você multiplica realmente o seu faturamento. Ó, eu falei para vocês do caso do João. Eu não vou colocar o vídeo aí, se vocês quiserem ver o vídeo, eu ponho lá no final para vocês assistirem e confirmarem. Mas o João, ele trabalhava com comunicação visual e ele é o meu case que fatura 5 vezes mais, sabe? Ele não sabia escalar, ele só trabalhava com a comunicação visual, com brinde, não usava resina. Qual que é a transformação? Ele começou a aplicar o que a gente viu nas aulas nos produtos que ele já vendia. Hoje a gente tem outros produtos mais novos, que é um outro programa que a gente tem, mas vamos lá. E aí o negócio começou a mudar. Tá aqui, ó.
Ele fatura literalmente 5 vezes mais. Mineiro é complicado, sabe? Eu queria saber o valor dele. Ele não falou o valor. Ele falou, tá, mas tá faturando quanto? Esse aqui é o vídeo dele, né? Esse aqui é o vídeo dele, né? Depois eu ponho para vocês verem. Mas ele literalmente, ele ganha 5 vezes mais. Então, se ele fatura 10, ele fatura 50. Se ele fatura um, ele fatura 5. É a base que eu tenho aqui. Depois eu mostro para vocês tiverem interesse ou quiserem me chamar. Tem o vídeo, a gente conversa. Ele é parceiro nosso, de vez em quando ele entra aqui no, nas aulas. E o que você vai receber? É de uma forma bem simples e rápida. O que você vai receber? Onde comprar matérias-primas com bom preço? É isso que vocês querem saber? Dá um joinha aí para ver. Ó, como é que você consegue fazer isso? Comprando matéria-prima aonde tem o melhor preço. Como é que a gente faz isso? Espera um pouquinho, fica comigo aí. Segunda coisa importante, ó. Você vai aprender a misturar e dosar a resina PU da forma certa, para não ter desperdício, para não ter nada. A gente vai fazer isso junto. Não é uma, duas, três, vai ser quantas vezes necessário para a gente ter o resultado que nem eu tenho aqui. Você entregar um produto desse sem desperdício, sem nada. A gente vai fazer junto. Como? Fazendo online que nem a gente está aqui. Beleza? A gente vai encontrar melhores nichos para você trabalhar aí. Como assim, Dempsey? Eu acredito que você já trabalha com alguma coisa. E tá tudo certo. Nós vamos aprimorar isso que você trabalha. Só que normalmente o mercado às vezes ele dá uma oscilada. Então, às vezes você está vendendo, vendendo, vendendo e você dá acaba dando uma seguradinha. Então a gente trabalha com outros nichos ao mesmo tempo. Para quê? Para quando um nicho, quando um produto. Vou te dar um exemplo. A gente trabalha com adesivo de pet shop, patinha de cachorro e coisa e tal. Tem uma hora que os pet shop vendem um monte, daqui a um pouco o pet shop dá uma paradinha. O que a gente faz? A gente tem adesivos de loja de carro, que acontece a mesma coisa. A gente vende, 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 daqui a um pouco dá uma paradinha. Então a gente já está trabalhando com dois. Aí eu tenho um outro nicho que é o quê? O nicho de motocicleta, adesivos de moto. Então eu preciso saber o que tem aí na sua região para a gente trabalhar junto e trabalhar com pelo menos três nichos de atuação. Pessoal, vamos lá. É impossível, né? Com três nichos de atuação, a gente trabalhar com três nichos, todos os nichos ao mesmo tempo pararem de performar. Então, o que a gente tem? A gente tem, e é claro, eu não tenho só esses três, a gente tem outros, mas o que é mais importante, o que é? É saber o que tem aí na sua região. Porque eu tô aqui em Curitiba, a Cris está lá em São Bernardo, que é do lado de São Paulo. Eu não sei onde. O pessoal, acho que foi, não sei quem está em Salvador. Lá tem muito bloco de carnaval e coisa e tal. Quer dizer, então, lá, Salvador também já é uma cidade litorânea. Então tem mar, você tem náutico. Quer dizer, então você tem um monte de atuação para você fazer. Então, você trabalhando com o nicho certo, essa oscilação no mercado não pega a gente tão pesado quanto pega agora. Eu não sei como é que vocês estão aí. Mas às vezes eu acredito que vocês oscilem demais. Quem tem essa renda de faturamento aí, tem meses que, pô, você tem que vender, 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 e às vezes dá uma paradinha mesmo. Então, saber isso aqui é muito importante, a gente desenvolve junto, tá certo? 2 meses de acompanhamento direto comigo, são 60 dias, mas é claro que isso aqui se estende um pouquinho, porque o nosso programa é anual, tá? É só uns pontos para você ver. Uma aula ao vivo comigo, em grupo, a cada 7 dias, toda semana a gente vai se falar. Toda semana a gente vai se ver durante esses 60 dias. E é claro, isso aqui uma janela que a gente está fazendo. É claro que você vai ficar comigo um ano. Se você tiver dúvida, o que acontece? Quando você começa a pegar tração, você entra no automático, né? Aí você começa a fazer sozinho. Mas pelo menos nesses 60 dias a gente vai se ver pelo menos uma vez por semana. Isso é certo. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Não tenho a mínima dúvida. Beleza? Então são 8 aulas completas. Eu coloquei aqui, ó, 1 hora e meia. Mas o que acontece, pessoal? A gente precisa da interação de todo mundo. Dependendo de como o pessoal entender e verificar a aula, ela pode ser um pouquinho menos, mas também pode ser um pouquinho mais. O que eu preciso é que vocês entendam o conceito, façam e repitam aí onde vocês estão. E para isso, eu tabulei ali mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Ah, não, mas eu não tenho esse tempo para ficar com você, amigão. A gente vai fazer no seu tempo. A gente sempre tem a metodologia para fazer na hora que você puder. Eu não tô para te atrapalhar, eu tô para multiplicar para você. Beleza? As aulas são todas online. O que eu preciso? A gente precisa só de uma internet, que nem vocês estão aqui comigo. Para quê? Para você poder ver tudo certinho. E tudo que a gente faz, tudo que eu faço junto com vocês,
fica gravado numa plataforma e você pode assistir quantas vezes você quiser, como que você quiser, no celular, no computador, no seu trabalho, na sua casa. E até uma sugestão que eu já dou, né? Um insight aqui do troço, que é o quê? Cada vez que você for resinar, dá uma olhadinha na aula. Você pode ver quantas vezes você quiser. Ô, Dempsey, o meu funcionário pode assistir também? Pode. O meu marido pode assistir? Pode. O meu cônjuge pode? Pode. Ah, mas como é que a gente faz? Amigão, você tem um acesso e uma senha para quem você passar isso aí, você vai poder assistir. Eu não estou preocupado se você vai passar essa senha para 5, 10 ou 15 pessoas. O que eu quero é que você fature. Eu quero que você comece a resinar. Como que você vai fazer isso aí para mim? Indifere. Agora, para tirar dúvida, daí eu preciso de uma pessoa, que senão vira uma caixa de abelha tremenda. Todo mundo tirando dúvida, a gente não aguenta, mas eu preciso de uma pessoa centralizada que entre no programa e depois os outros concentram as dúvidas nela e passam para nós. Beleza? Uma outra coisa muito importante que você vai aprender, o que que é? Precificar da forma certa. Saber o preço certo na hora de você vender, mas como que você faz isso? Eu não tiro do Suvagos, não, a gente tem uma metodologia, a gente te mostra como que faz isso. E eu vou mostrar aqui com vocês como é que a gente faz isso. Fechar bons orçamentos com excelentes margens de lucro. Não adianta você vender, vender. Sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas? Você começa a vender, produzir, coisa e tal, e parará, no começo do mês, aí dia 10, aí dia 15 tá vendendo, tá trabalhando, tá pago lá. Quando chega ali perto do dia 25, dia 20, a pessoa começa a olhar e fala, porra, mas eu fiz tanto. Cadê a grana? Pô, cadê meu lucro? Então, se você não fechar, ó, com boa margem de lucro, saber o que está acontecendo, isso aí vai acontecer direto. Outra coisa muito importante, ó, usar utensílios certos para você resinar. É isso que evita bolha. É isso que evita vazar. É isso que evita você ter dor de cabeça na hora de resinar. Tem coisas pontuais. Você viu eu fazendo aqui, ó, com um copo, mas não é só isso aqui que eu uso outras coisas também para resinar. Então a gente vai ver cada um deles, vai usar junto cada um deles para você saber usar. E outra coisa que é muito importante, né? O passo a passo certo para a fabricação dos pedidos e evitar sobra de produto e de material. Veja, se você já trabalha com alguma coisa, eu preciso descarregar um pouquinho o teu HD e a gente trabalhar da forma certinha para você poder ter o máximo de resultado. Esses são os entregáveis que faz você ter um bom resultado. E ó, eu não mostrei nenhum deles, mas eu vou mostrar esse aqui que é para você dar uma olhada e ver. Esse aqui é o caso do João, do Lucas, perdão, tá? Ele é lá de Miracema do Tocantins, tá? Ele trabalhava de CLT. Ele queria mais liberdade para o negócio dele. Ele era empregado de uma farmácia. Ele já trabalhava, fazia algumas coisas com resina. Esse aqui eu vou pedir para vocês escutarem, porque realmente ele fez aquele post que eu coloquei para vocês que emociona a gente, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Meu nome é Lucas, sou de Miracema do Tocantins. Eu trabalho em uma farmácia, né, meio período, na parte da tarde, e agora estou trabalhando com os resinados também. E está dando Ah, muito certo para mim. A dificuldade era muita dificuldade, né, por não saber de nada. E comecei errado, igual eu te falei, porque comecei com resina errada, tudo errado. Então, tinha toda a dificuldade, era comigo mesmo. Senhora, facilitou demais minha vida, viu? Super recomendo, porque eu assisti todas as aulas, até as que estavam gravadas antes. Tudo, tudo, tudo. E não tive mais dúvida nenhuma, né? Aprendi qual a resina certa, o modo de preparo. Então, 100%. Ah, recomendo demais, viu? Super recomendo. Assim, é que na minha região só tem eu, na verdade, né? Na minha cidade, cidade vizinha, aqui não tem ninguém que faça. Então, é uma área muito boa para você estar entrando agora, porque são produtos exclusivos, né, que você acaba fazendo com o pessoal aqui. O pessoal está gostando muito. Então, é uma coisa que agrega valor para você, né? Porque como é uma coisa só você que faz, é exclusivo, você pode ganhar muito mais dinheiro com isso, né? É o que está acontecendo comigo agora. Esse É, aqui, esse aqui é o Lucas e ele fez uma transformação e é ele o responsável sobre esse post aqui, ó, que eu mostrei lá no começo. Ele mandou o post agradecendo. Quando eu quero me animar, galera, quando eu quero me animar para mim
Porque a vida não é sempre good vibes e coisa e tal, né? Não pense vocês que a gente também não tem as nossas dificuldades aqui. Mas quando eu quero me animar, eu leio esse post, porque me anima muito a transformação que a gente faz, sabe? E vamos bola pra frente que nós temos coisa por aí, tá? Então é por isso que eu falei pra vocês lá no começo, é um propósito de você realmente mudar a pessoa. O conhecimento faz você mudar, o conhecimento faz você melhorar. E aí, aqueles são os entregáveis. E antes de eu falar de preço, eu acho que vocês devem estar perguntando, tá, mas como é que faz para entrar no teu programa, né? Você tem um grupo de WhatsApp que eu chamo de um network útil. Aqui não tem bom dia, boa tarde, não tem futebol, não tem nada. Aqui o papo é resina, dificuldade, dúvida, produto novo. Não tem conversinha, não tem mimimi, não tem política, não tem nada. A gasolina tá 7 pila, não sei, não me interessa. O detalhe aqui é só resinado, resinado. E aí, olha, Cris, o que que você, né? Eu costumo dizer assim, eu ia falar para Cris, mas não é esse slide, é um outro. Eu costumo dizer que aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então aquele grupo ali do WhatsApp é sobre isso. Pessoas que querem faturar muito com resinado. É para isso que serve aquilo ali. Você vai ter um suporte direto comigo, direto com a minha equipe. A gente aqui trabalha em família, é eu e minha esposa. Então, a pessoa, o número que vocês têm aí no grupo do WhatsApp que vocês veem é o meu mesmo. Teve pessoas que falaram comigo, me chamaram para tirar dúvida. Então você pode chamar. E agora sim, Cris, o que você está procurando é isso aqui, ó. A gente tem uma lista de fornecedores que são todos os fornecedores que a gente trabalha aqui para você comprar matéria-prima, resina, adesivo, brindes, tudo direto aonde eu compro. Você pode até comprar máquina se você quiser, sabe? Assim você ganha tempo. A gente não tem nada a ver com esse pessoal, eu não tenho nada a ver com a Egito, nem com a Brasbrindes, nem com uma outra DR, nem com a Polipox, nem com a Resiquale, mas o que acontece? Você tem tudo numa lista só. Para você passar a mão no telefone, ligar para a pessoa, ó, eu quero comprar o adesivo, o poliéster prata. Quanto que é o poliéster prata aí? Aqui é X, ali é Y, ali é Z. Direto. Você não precisa ficar procurando, ó, a Cris está lá em São Paulo. Eu vou falar para vocês, tem gente que está em Salvador, tem gente que está não sei aonde, acho que falaram mais pro Rio Grande do Sul e coisa e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Curitiba também tem fornecedores bons, tá? Mas a maioria deles estão em São Paulo. E deixa eu te falar uma coisa, São Paulo é uma loucura. Para você ir lá e achar esses fornecedores, meu, você perde um tempasso. Você perde um amanhã, um dia e talvez não ache. Então eu vou falar para você uma coisa, essa listagem tem muito valor. Você não perde tempo. É chegar, ligar e fazer a cotação pro cara. Aí agora aqui tá o que o Wellington queria saber, ó lá. Como é que a gente faz para resinar e ter a quantidade certinha para resinar? Nós temos uma tabela de dosagem, ó. Tá lá a Cris lá com o negócio ó lá. A gente tem uma tabela de dosagem. Você coloca o tamanho do adesivo aqui, a tabela te diz quanto que você vai gastar de resina para misturar e é só você multiplicar pela quantidade de adesivos. Você coloca o quanto você gasta de impressão e quanto que você gasta de resina. Quanto você paga o quilo da resina aí? Você coloca aqui, ó. Ele te dá o custo do adesivo. Mas esse custo que está aqui, ele é o custo para fabricar esse adesivo aqui. Ou esse, ou qualquer um que você tenha. Aqui, ó. Beleza? Você ainda tem uns outros custos, que é o quê? Que custo que você tem? Para isso, você ganha uma tabela de precificação. Que vai o quê? O que que você paga de aluguel? O que que você paga de luz? Que máquina que você usa aí para imprimir, para fazer suas coisas? Quanto você paga de contador? Quanto você paga? Quanto que é o seu Prolabore? Quanto que você quer faturar? Ah, eu quero faturar 5.000. Você tem que colocar nisso aí, porque você tem um custo de fabricação seu. Então você pega o que você colocou aqui no custo do adesivo, coloca nessa tabela e a tabela te dá o preço sugerido para você vender. Aqui você tem exatamente como é que você vai vender. É por isso que quando você vai vender aqui usando essa tabela, você não tem surpresa no final do mês. Porque se você der um desconto ou quiser acompanhar o preço de alguém, você já sabe o quanto você está perdendo, o quanto você está deixando de faturar. E aí você começa a analisar e ver se vale a pena ou não você trabalhar por aquilo. E não um simples, se alguém está fazendo, eu vou fazer também, e vamos junto e vamos ver o que vai dar. O que vai dar no final do mês é zero no seu bolso, o seu gasto. É a dor de cabeça que você tem direto. Tranquilo? Beleza? E os bônus, eles também não param por aí, tá? Dá um joinha aí, essas tabelas aqui é legal, né? Vocês vieram aqui nesse master de uma forma.
O que que eu disponibilizo para vocês também? Um curso de tráfego pago, exatamente como eu faço, para o cara ir para o WhatsApp com você. Como assim, Dente? Você vai ver o que eu faço no meu Instagram, no meu Facebook, para atrair o cara para comprar os adesivos. E aí ele chegando no WhatsApp com você, é mais com você, não é comigo. Mas a gente dá a diretriz, dá os scripts para você fechar. E é claro, como você tem uma alta margem de lucro, não vai ser preço que vai te atrapalhar. E eu tenho mais uma outra coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, que é o quê? Um treinamento, ou seja, você vai replicar o que eu faço aqui no Mercado Livre. Deixa eu interromper um pouquinho a ligação, ou esse slide aqui, eu quero mostrar para vocês na prática aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês sobre quanto que a gente vende um adesivo? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Aqui é o meu Mercado Livre, tá? Tá aqui, ó, meu Mercado Livre. Ó, hoje mesmo, agora há pouco, ó, teve uma venda de um ET aqui, ó. Ó, teve uma venda da Penélope Charmosa aqui, ó. Tá vendo? Lembra do adesivo da Rota aqui, ó? Ó quanto é que a gente vende, ó. R$19,90. A gente gasta 86 centavos para vender. Aí tem pessoas que falam assim: ai, mas tem a comissão do Mercado Livre. A comissão do Mercado Livre é 17%, amigão. E tem mais o frete do Mercado Livre, dependendo de como você manda ou envia, é 5,90, 6,10. O resto é nosso. Ó, olha aqui, ó. Eu tenho, aí a gente vende com kits. Kits de 9 peças. Eu só pago um envio. Ó aqui, ó, o valorzinho, R$ 79,90. Mercado Livre. Isso é o que a gente faz aqui. Ó, um adesivinho da Oakley. Ó, o que que é esse adesivo da Oakley? Deixa eu mostrar para vocês. R$19,90 também, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o adesivo da Oakley, ó. Ele vai aqui no capacete do cara, ó. Então, se eu vendo esse adesivo aqui, ó, por R$19,90, eu também vendo esse aqui por R$19,90. Qual que você acha que eu ganho mais? Olha, aqui é vazado, ele não é inteirinho. Tá entendendo? Isso aqui, ó. O que a gente faz no Mercado Livre, a gente vai repassar. Exato, você só vai olhar o que eu tô fazendo. Ô, David, mas o que que você tá vendendo? Eu tô vendendo esses adesivos aqui, ó. Tô vendendo isso aqui. Tá aqui, ó. Adesivo do MotoGP. Ó, o seu Madruga aqui, ó. Olha lá, ó. R$19,90. Ah, mas você coloca todo o mesmo. Olha lá o da Atacama que a gente tá fazendo aqui, ó. Olha lá o outro Oakley. Tá vendo? Ah, mas você coloca tudo R$19,90? Eu coloco. Pra mim, a margem que tá dando ali é o que eu quero. E a gente tem o quê? É óbvio, né? A gente estuda outras pessoas que estão colocando e trabalhando pra gente poder ter um resultado bom. Nós tivemos um resultado em menos de 30 dias de 149 vendas do Mercado Livre, num período de 30 dias. Vale a pena isso para você? Qual é a vantagem de você fazer isso aqui? Você literalmente você não precisa nem sair de casa. Eu não preciso bater na porta de cada um para vender. Ah, mas poxa vida, 140, 149, quanto que tá de lucro para nós cair na nossa mão em torno de 7, 8 reais? Ah, mas eu precisava de mais. Coloca mais produto para vender. A estratégia já está montada. Agora você precisa colocar mais produto para fazer. Aí não é mais comigo, aí é mais com a sua fome de faturar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Agora entrou o Detambirô de impressão. Tudo beleza, meu amigo? Estou usando você como referência porque você está com a câmera aí, então se você e a Cris serve de referência. Faz sentido o que eu mostrei para vocês aí de valor? É isso aí, Cris, tudo certo? Você viu como é que é? Ah, você respondi a tua pergunta sobre fornecedores, sobre como a gente tem um bom resultado com resinado por causa disso. A gente disponibiliza isso. Tá certo? Ó, quero fazer um comparativo com vocês porque eu sou formado em publicidade e propaganda, tá? Eu sempre trago esse comparativo porque é o quê? Quando você faz uma faculdade e coisa e tal, se você for presencial, você gasta mais ou menos isso. E hoje tem faculdades online que você gasta isso aqui para você fazer. Só que a grande verdade é que a faculdade ela não te ensina a fazer dinheiro, ela te ensina até uma profissão que muitas vezes eu não sei nem para que serve. E muita gente faz e nem segue o que tá ali. Então ela não te ensina a fazer dinheiro ou ganhar dinheiro mesmo. Ganhar, 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 é fazer. Depois de 5 anos. Aqui a gente faz na hora. Então vocês devem estar perguntando, tá? Mas quanto que é o nosso treinamento? É isso que estão pensando na cabeça de vocês? Essa que é a ideia? Tem pessoas que querem comprar tudo isso aqui separado e a gente desmembra se precisar. O valor do nosso treinamento é esse aqui. Desmembrado em cada um deles. Ó. A tabela de dosagem, a tabela de precificação, o curso, o grupo ali do WhatsApp, se você quiser entrar e ficar, a lista de fornecedores, ó, quero só a lista de fornecedor, tá ali. Quero só ter aulas ali com você. Quero só o kit de resina PU. Já vou falar sobre esse kit de resina.
Quero só o treinamento do marketing de vendas. Ó, eu nem coloquei aqui o marketing do Mercado Livre. Esse é o valor do nosso treinamento, se você pegar ele parte a parte. Tranquilo? É claro que quando você parte e hoje você está aqui no Master, não é para pagar isso aí, né? Eu gostaria muito, né? Ia ser bem legal, vocês iam me ajudar bastante. Mas não é não. A gente tá aqui no Master e agora a gente vai começar o ano. E começar o ano em abril, Dempsey? É, começar o ano em abril, viu? Porque aqui em Curitiba, eu vou dizer pra você, aqui começa só depois do carnaval e março ele é legal, mas a galera vem depois do carnaval e ainda colocaram o carnaval no meio, tá? Você não vai pagar isso aí não. A gente tem um desconto, uma oferta especial agora pro Master, que é o quê? A gente tirou R$ 2.000 do nosso treinamento. E aí o que que acontece? Sobe gasolina, sobe isso, sobe aquilo, sobe não sei o que lá e tal. Pá. Não, não vai ser 3.900 e pouco. Beleza? Só que antes de eu passar o preço real que eu vou fazer para vocês, eu quero mostrar um negócio para vocês bem importante, tá? E eu não vou disponibilizar para todo mundo. Que é o quê? Eu tenho um kit de resina PU, onde tem meio quilo de resina aqui, 250 gramas de cada componente. Aqui você vai encontrar também uma calculadora, uma balança de precisão, um palito, a luvinha, os copos plástico. Então você tem aqui, ó, meio quilo de resina PU para você trabalhar com ela direto, tá? Que é isso aqui, ó. Isso aqui não é para todo mundo, isso aqui vai ser para os 10 primeiros que entrarem, beleza? Senão não faz sentido também eu fazer um bônus desse aqui e coisa. Vocês colocaram ali, eu não vi. Deixa eu ver se a Cris ou o pessoal aí me ajuda, eu não peguei teu nome. Mas quanto vocês estão pagando na resina epox? Qual que é o valor que vocês estão pagando na resina epox? Tem um detalhe bem importante. Naquela lista de fornecedor, tem um fornecedor nosso da resina PU, que você vai pagar R$ 145 o quilo da resina, mais o frete que vai para vocês. Vocês pagam mais ou menos ou igual a resina epox. Eu acho que vocês pagam mais na resina epox até do que na resina PU. Não sei onde é que vocês compram. Se vocês compram lá no Egito, vocês pagam mais. Mas ajuda você pagar R$ 145 na resina epox, na resina PU? Ajuda ou não ajuda? Os 10 primeiros, beleza? E ainda não para por aí. Eu vou fazer um evento, ó. Eu vou fazer um evento no dia 25/4, que nem eu fiz aqui. Mão na massa, direto. Se chama Copa 10K com resinados. O que que é isso? A Copa do Mundo tá aí, pessoal. Vocês colocaram ali, responderam o formulário, que faturam de 2 a 5 mil. Acho que tem poucas pessoas ali que faturam de 5 a 10. Não sei como é que é. Mas eu separei um pack para a Copa do Mundo com imagens para vocês ver, só chegar, produzir e resinar. Eu separei 15 seleções estrategicamente, não é só pela Copa do Mundo, onde eu vou disponibilizar essas imagens para vocês só produzirem. Copa do Mundo e todo um script de venda imantado, adesivo dessas seleções, a bandeira de cada país, a bandeira que nem a gente tem aqui, a bandeira do Brasil, de cada seleção para você vender. Com valores, com tudo. Ó, cada adesivo desse aqui custa para nós, na minha estrutura aqui, em torno de 32, 33 centavos. A gente está vendendo a R$ 5. Cada adesivo assim, na nossa estrutura, tá dando em torno de 90 e poucos centavos. Lembra que a gente falou? A gente vende entre 6 a 7 para distribuidores, para vender, para colocar em posto de gasolina, para colocar em tudo quanto é lugar. Então eu preparei todo um script de quantidade, de valor para você vender. Ele pode oscilar um pouquinho na tua região, para quê? Para você fazer os 10K durante a Copa do Mundo. E quanto mais rápido você fazer isso, melhor é. Se chama Copa 10K com resinados. Os 10 primeiros que entrarem com a gente aqui vai receber o kit de resina e já pega o ingresso para estar comigo nesse dia. É claro que a gente vai se encontrar para algum alinhamento antes disso, mas é pabuf, é chegar e entrar e começar a faturar. Por quê? Porque até o dia 25 de agosto a gente já teve pelo menos uma ou duas aulas práticas. E aí, quando você pegar esse pack de imagem, é só colocar a resina e começar a vender. Então a gente vai passar todo o esquema. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço para vender? Aonde eu vendo? Como eu vendo?
para você poder alcançar pelo menos esses 10 mil. Esses 10 mil, ele é muito simples de conseguir. Desde que você tenha o produto certo, a forma certa de vender, o tempo certo de vender e aonde vender. Para isso que serve esse 10K. Fechado? O que que vocês acharam interessante? Vamos para a parte funcional mesmo, que é o quê, ó? O valor do nosso treinamento é 12 parcelas de R$ 206,54 ou 1.997 à vista. Você pode parcelar no cartão de crédito, você pode usar dois cartões, pode pagar no boleto, no Pix, do que você quiser. Eu vou disponibilizar o QR Code e vou pedir para minha equipe colocar no chat aí o pois ó, o Deltran não viu, ó, o valor é 12 parcelas de 206,54 ou 1.997 à vista, o que for melhor para vocês. Eu vou colocar aqui e vou colocar no chat ali, vou pedir para eles colocarem no chat o link para vocês entrarem. Deixa eu passar uma coordenada importante para vocês, né? Por favor. Porque da outra vez no Master aconteceu um negócio muito curioso. Pessoal, é os 10 primeiro que colocarem, gerarem o código lá do Pix e pagarem, né? O pessoal gera o Pix, mas aí o que acontece? Ele não põe o pagamento, tem um prazozinho ali para comprar e tal, e não sei o que, a pessoa não põe. Deixa eu colocar o link da, do método ali, da promoção, que senão a gente come bola e não acaba não passando. Tem vezes que às vezes a pessoa não tem o QR Code. Deixa eu colocar no chat aqui, ó, que fica mais fácil. Beleza? Pode clicar ali. Às vezes a pessoa pega ali e passa. Tranquilo? Os 10 primeiros que entrarem ali, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu coloquei ali no chat o link para vocês poderem acessar. Deixa eu colocar mais uma vez que fica mais fácil até para vocês pegarem. Dúvidas? Tudo certo? Se quiserem abrir, levantar a mão ou só liberar o microfone ali. Tranquilo? Teve uma pergunta que eu deixei passar ali. Qual que foi? Que como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz a mistura? Cada fornecedor, cada fabricante de resina ali, ele tem uma porcentagem diferente para você trabalhar com a resina. A gente chama isso de peso e volume, né? Por exemplo, o que que é mais pesado? 1 quilo de pena ou 1 quilo de ferro? Na verdade é os dois. Mas o que que gera mais volume? A pena. Então, veja, um dos componentes, principalmente o isocianato, ele é muito mais volumoso, então ele pesa um pouco mais. Então, você tem um gap para você poder trabalhar com ele. Toda a resina PU tem isso. A resina epóxi também tem, mas a resina PU ela é muito mais assídua para isso. Então, você tem que tomar um cuidado, principalmente na hora que você vai. A Jenny está perguntando: a resina de PU precisa de estufa? Não. Precisar, você não precisa. Literalmente é que nem a gente tem aqui. A gente resina, se você tiver um espaço, você pode deixar ali. E também tem estratégias para você fazer alta produção em espaços pequenos, mas você não precisa de estufa. A estufa acontece uma coisa muito interessante que é o seguinte, ela agiliza o processo, mas precisar não precisa. A gente tem uma metodologia de venda que vou explicar para vocês, né? Vamos dar um conteúdo de aula aqui, ó. Vamos supor que você vai sair vender e vende alguns materiais segunda-feira ou terça-feira, segunda-feira o dia todo. Você vai produzir esses adesivos, né? Vai rodar esses adesivos ou vai rodar fora, e aí a pessoa vai te entregar esses adesivos na terça. O tempo de resina demora em torno, o tempo da resina PU demora em torno de 6 a 8 horas, até 12 horas, para ela estar pronta para entregar para o cliente. O que que acontece? Normalmente a gente faz o quê? A gente sugere o cliente, o nosso aluno, né? Que faz parte do nosso programa. Venda na segunda-feira, produz terça e começa a resinar. Então você resina na terça, vai entregar quarta. O que que você vai fazer quarta? Entregar e vender. Ou o que que você vai fazer terça? Vender. Aí você vai começar a produzir e entregar, vai produzir na quarta-feira, certo? Vai entregar quinta. Quarta-feira você vai vender de novo, vai produzir quanto? Sexta. Quinta-feira à noite, vai entregar sexta. Na sexta-feira você pode reunir o que você fez de venda e produzir final de semana para entregar segunda-feira. E aí na segunda-feira você começa entregando e vendendo e produzindo. Então a semana sempre se retroalimenta e tal. A primeira semana é que você vai fazer o quê? Você vai vender, esperar produzir e entregar. A partir da outra semana
Você já tem produção para entregar, então a gente praticamente resina todo dia. Você faz o encaixe desses entregas praticamente todo dia. Tranquilo? Respondi para você? Tudo certo? É assim que você faz, Cris? Não. Você pega produtos pronto, roda e vai entregando. Você tem pedido só direto para cliente? Eu trabalho com produtos específicos, eu atendo motoclubes. Ah, legal. Então, Então aquele eu. adesivo que eu mostrei é de motoclube. Então, eu preciso fazer testes, porque esses eles me trouxeram prontos. Uhum. Então, eles rodaram lá. Eu não sei se eu posso colocar nesse papel aqui deles, né? Por isso que é a minha dúvida com relação à folha que eu compro lá no Egito. Porque eu falo, gente, me manda o logo e aí eu vou imprimir na minha folha. Essa daqui eu conseguiria resinar Sim, para veja, eles? no caso, veja, no caso da resina PU, ela difere muito pouco em matéria do que você pode ou não adesivar com a resina epóxi. A grande verdade, você pode adesivar tudo. A gente só precisa realmente só fazer um teste. Qual é a solução? Você pegou 50 para fazer, você não vai sair resinando as 50. Pede um prazo um pouquinho maior, faz um teste num e vai embora. Mas é para ela funcionar. Não tem o porquê. Não teria o porquê não funcionar, sabe? Por exemplo, nós temos participantes no ecossistema que eles resinam fotografia. Ele resina direto a foto. Aí tem gente que roda numa EcoSolvent igual a minha, com alta resolução. Também imprime normal. Máquina de Xerox, aquelas Xerox laser, né? Eles chamam de laser. Se o toner for original, se o toner for da máquina original, você pode resinar sem problema nenhum. Só que veja bem, ultimamente anda vindo uma boa quantidade de produtos resinados chineses, produtos resinados não, produtos chineses de boa qualidade. Então faz muito tempo que a gente não tem dificuldade em material nenhum. Tem um rapaz que estava aqui, o Hélio, que ele me chamou no particular, ele está tendo dificuldade de bolha quando você sobrepõe um adesivo no outro. Aquilo ali é metodologia, é jeito de resinar. Não é sobre o produto em si. A gente que resina todo tipo de material. Poliéster cromado, dourado, adesivo branco, é tudo. Não tem muito nisso aí, não. Então, e qual Bom, é a tua dificuldade no caso de resinato? Você quer ampliar o leque de venda, é isso? não, eu era CLT. Aham, Eu deixei de ser CLT tem um mês. aham, Então, agora a água bateu. entendi. Então, eu vou me dedicar a isso. Eu já trabalho com agendas, eu faço agenda, né? Faço estampas, faço camisetas, e agora eu vou me dedicar aos motoclubes. Meu marido tem banda de rock, né? A gente Adesivo de rock frequenta vende também, né? muitos bares de rock and roll aqui no ABC. O ABC é um celeiro de rock and roll, né? De boa música. Então, eu vou me dedicar a isso agora. Eu vou fazer as feiras de artesanato, vou me dedicar 100% a essas feiras de carros antigos, Hum, aonde tem o rock and roll, né? vou contar um negócio para você muito legal. Esse caminho teu aí é um caminho muito top, principalmente esse de carros antigos, tá? Vou te contar uma coisa bem pontual. E olha lá no meu Mercado Livre que você vai ver. Nós temos um par de adesivo de Santana, do Exclusive. É um Santana antigo. E para você ter uma ideia, a gente gasta para fazer o par do adesivo R$ 2,90. Olha lá no meu Mercado Livre por quanto eu estou vendendo. Eu vou te adiantar. Eu vendo ele por R$ 123. R$ 2,90. Então, eu sou dona de Pointer, né? Aham. Dona do quê? Pointer. Ah, eu tive, pô, eu tive. Isso aí nos meus áureos tempos, em 89, eu tive um GTS 86, tirei quarto lugar e arrancado, motor turbo e escamal. Nossa senhora, meu era Bordeaux. Gosto de carro velho, né? Eu não Então, posso explicar o velho, não, mas da nossa época era bom. então, Mas é um mas assim, mercado, ó, mas é um mercado muito bom de você atuar. Ó, é isso que eu digo para você, é o fantástico do refinado, para o pessoal que tá aí. É um mercado muito bom para você começar a atuar. Por quê? Porque eles não encontram o adesivo que ele quer. A fábrica não fabrica mais, você não tem mais esse adesivo. Então, se você fabrica esse adesivo, esse é um adesivo que ele não tem preço. Se você vender ele então, por mas 100, o cara vai pagar 100. Eu a fechei agora questão dos recém. carros antigos, eles têm um adendo, que é nisso que eu quero correr junto agora.
A resina PU, eu posso trabalhar ela para colocar aquela manta, aquela fibra, aquela lã de vidro, para fazer as peças do carro. Eu consigo fazer Pode. para-choque. Olha, veja bem, a grande verdade é a seguinte: você pode fazer, que nem eu te falei, você pode fazer o que você quiser, porque veja, você tem a resina PU também tem rígida e ela também tem flexível. Eu trabalho mais com a flexível. Por que que eu trabalho mais com a flexível? Porque da flexível eu levo ela para rígida, se eu quiser. Agora, da rígida eu não transformo ela no flexível, é por isso que eu uso. Então, nós temos um módulo no nosso método que é o quê? É um alinhamento. E é justamente eu saber o que que você quer fazer para a gente poder adaptar e fazer da melhor forma possível. Então, o que acontece? Você pode Eu quero fazer. resinar tudo. Qualquer coisa que você Então, imaginar, eu quero resinar. mas vamos. Fazer desde um para-choque de carro até uma pia de cozinha, que Sim, é resina PU com carga de calcita. sim, mas então veja bem, Todo mundo compra como mármore, né? respondendo a sua pergunta, você pode fazer isso com a resina PU. E ela vai ficar melhor que a epóxi porque não vai amarelar. Ponto. Isso é tranquilo. Aí você vai perguntar pra mim, mas você já fez isso? Eu nunca fiz isso porque eu nunca tive pedido para isso. Mas se você já tem pedido, é aquele lance que eu te falei. É um nicho. Você já tem um nicho para atuar com isso. Então, é colocar para valer. Ó, que nem a Sandra falou ali. A resina esquenta. Essa resina esquenta até curar? Sim, ela esquenta. Mas a epóxi também esquenta, é uma coisa normal. Não vi muito. Ó, nós fizemos agora recentemente, pra você ter ideia, Cris, uns adesivos para um Alfa Romeo. Também. Eu não sei muito de cor porque foi a minha esposa que fechou, mas eu não tenho o custo dele. Mas é 196 pau. Dois adesivinhos. Então a margem é muito altíssima. Só que é claro, é um adesivo detalhado. Nós temos, ó, para vocês ficarem a par, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, vou explicar para vocês aqui rapidinho. Tá, Dempsey, mas como é que funciona o método na prática? A gente tem um encontro de alinhamento para a gente saber para onde que a gente vai caminhar. Porque, por exemplo, que nem a Cris falou ali, a Cris falou uma frase muito legal. Eu quero resinar tudo. Eu também, mas quem atira para todo mundo não acerta em ninguém. A gente precisa pelo menos delimitar um pouco o nicho para a gente fazer faturar dinheiro, porque senão você fica resinando, 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 e o dinheiro demora um pouco para vir. Que ele vai vir, eu não tenho a menor dúvida que vai vir. Mas a gente tem que ser mais sniper, tem que ser mais acerteiro para fazer o dinheiro. Então é por isso que a gente tem uma reunião de alinhamento, um encontro de alinhamento para saber o que é que você vai fazer. Segundo, uma parte teórica, que é o quê? O uso das tabelas mesmo. A tabela de dosagem, você tem que estar com a tabela na mão para saber quanto que você vai misturar, quanto que você vai dosar, como que você vai fazer. A tabela de precificação, para você passar esses preços que eu estou passando aqui para você, eu não tiro esse preço assim do sovaco. Eu tiro baseado na agregar valor naquilo que eu estou vendendo. Se eu não vender, se ele não comprar de mim, ele não vai comprar de ninguém. Então, ou ele compra o preço que eu quero ou não compra. E aí você tem o produto, você tem a amostra, você tem referência. Terceiro, a gente vai para o encontro para resinar peças simples, que é isso que eu fiz aqui agora. Peças que você resina de forma simples. Você tem um jeito, você tem que pegar o tato, que mesmo quem já trabalha com isso, é, precisa pegar, a gente precisa passar por isso. Depois a gente vai para o encontro de peças com detalhe, usando utensílios para você não deixar vazar, para você não desperdiçar nem nada. Aqui eu fiz como se fosse o básico do básico. Então você tem peças com detalhe, peças que você tem. E quanto mais você ter detalhe na peça, mais a peça fica bonita, mais fica atrativa, mais o teu cliente gosta. Consequentemente, você vende por um preço maior. E aí a gente tem um módulo muito top que é o quê? Peças impossíveis de ser resinado. A gente resina aqui, não tem isso aqui. A gente não tem treta aqui. Aqui peças assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um encontro onde a gente tem utensílios próprios para fazer isso aqui. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, você resina isso aí. Tem 1 milímetro isso aqui. Olha, ó. A gente tem um encontro só para fazer esse tipo de peça. Por quê? Porque são essas peças aqui que dá alto valor de lucro. Eu também vendo isso aqui por R$19,90, mas quanto que eu gasto para fazer isso? Ó. Então lembra que eu falei para você, se você usar a tua folha de papel A4 para fazer esse tipo de material aqui, você ganha muito dinheiro mesmo pagando R$5. E aí, é claro, entre cada encontro desse, a gente tem o que a gente chama de tira dúvidas, que é o quê? Você vai ver eu fazendo aqui e vai replicar aí. Vai surgir dúvida? Vai. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é gravado e vai subir para a plataforma. E você pode assistir quantas vezes você quiser durante o período de um ano. E aí o que que vai acontecer? Vai gerar dúvida aí onde você está.
Dempsey, estou com dúvida aqui. Abre a câmera aí, vamos fazer junto, para ver o que está acontecendo. E aí nós vamos fazer junto. Esse tira dúvida também sobe para a plataforma. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que não perguntaram ou não fizeram. Ah, mas como é que você vai fazer esse horário? A gente vai fazer um horário de que forma? Eu sempre passo no grupo, a gente vai para um grupo do WhatsApp e no grupo eu coloco, ó, nós vamos ter um encontro tal dia e tal dia. Qual dia fica bom para vocês? Vocês votam e colocam lá o horário. Ah, mas eu não pude assistir. Você não pode assistir, fica gravado. E aí você assiste quando você quer. E aí o que acontece? O tira dúvida é a mesma coisa. E aí fica tudo gravado para você assistir na plataforma. Se você não pôde participar naquele tira dúvida, abre um tira dúvida para você e a gente faz com você. Quer dizer, então, eu pontuei ali 8 encontros, mas na nossa turma passada, fora esses 8, a gente teve mais 6 ou 7 encontros que foram tira dúvidas. E vai ter quantos tiver que tirar para você resinar e fazer o produto aí onde você está. Por quê? Porque tem que Hoje, replicar o que eu estou fazendo aqui. É assim que a gente faz. a minha maior dificuldade que eu estou encontrando não é manipular resina, porque essa parte eu já venho fazendo há bastante tempo. Mas como hobby, agora eu quero transformar em profissão. É E alta outra produção. coisa, eu não sei fazer cálculo de calcular quanto custa isso. Eu não sei fazer um cálculo de quanto, como fazer meu Prolabore. Essa parte que você mostrou para mim vai ser importante, porque eu não sei fazer esse cálculo. Que é isso Porque aqui, ó. antes era hobby. Eu fazia e dava para as pessoas, eu não cobrava. Que é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar um negócio. É essa parte aqui, ó. Quando você calcula, é isso aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Quando você coloca o tamanho do adesivo aqui, ó, a resina a tabela te diz quanto que você vai misturar de resina. Então, se você, um exemplo, você faz o 6 por 3, ele diz que faz 1,4 de resina. Se você for fazer 10 adesivos, você vai misturar 14 gramas de resina, não mais do que isso. Como são dois componentes, tem uma continha que a gente faz para misturar os componentes e colocar ali. Acabou. Quanto que você gastou para imprimir isso aqui? Ah, eu imprimi tanto, então eu gastei R$ 5 numa folha A4. Quanto tá dando um metro quadrado dessa folha? A gente vai converter, eu vou te mostrar, a gente faz junto essa conta, você só coloca aqui. Quanto você pagou no quilo da resina? Você vai colocar aqui. A tabela já te diz dentro de 1 quilo quantos adesivos desse você faz. Então você já tem. É por isso que eu digo que você entra. Tem pessoas que tiraram o custo do treinamento no meio quilo de resina que pegou aqui. O restante é tudo treinamento. Por quê? Porque dependendo do tamanho do adesivo e da tua precificação correta, você já faz o dinheiro necessário para você resolver o restante do treinamento. O caso do Ranieri foi a mesma coisa. O Ranieri estava vendendo uma estufa, vendendo todos os negócios. Eu não sei se ele está aí, ele confirma aí. Ele estava vendendo todos os negócios. Eu falei, cara, aí ele foi fazer o serviço comigo. Na época, o serviço que ele ia fazer dava o custo do treinamento comigo. Eu falei, cara, por que que você não, em vez de vender os teus negócios, você não entra no treinamento comigo e faz? Ele, pô, mas esse preço que você passou foi o preço que passou, que eu passei para o cliente, mas então você precificou errado, porque esse preço é um preço para distribuidor. Eu tenho preço para distribuidor para você revender. Se fosse para você revender, eu ia revender tanto. Aí caiu a chave dele e falei: ah, cara, quer saber? Eu cobrei do cara esse valor, ele veio comigo, entrou, a gente fez junto o material na hora e ele entregou para o cliente. Ou seja, o material dele saiu de graça, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a precificação é um negócio muito importante. Então, isso aqui, ó, vale ouro. Isso aqui vale muito mais do que o 997 que está aqui. Vale muito mais do que isso aqui. E aí ele te dá o custo da resina. Então você tem o controle de quanto vai de resina, você tem o controle do preço para você trazer só esse adesivo, que se torna matéria-prima, e aí vem a pílula mágica, que é o quê? Você traz a matéria-prima para essa tabela, você coloca aqui, ó, matéria-prima. Nessa tabela aqui em cima, ó, aqui em cima, você vai colocar teu aluguel, vai colocar tua luz, teu telefone, teu celular, o carro que você usa para trabalhar, porque afinal de contas você usa para trabalhar, a impressorinha que você usa, as folhas de papel que você usa, tudo, você coloca, você tira a nota, tira, então coloca aqui o valor do teu imposto, e aí você, como é que eu calculo meu Prolabore? É uma conta simples, quanto é que você quer ganhar no mês? Ah, eu quero ganhar R$ 10.000, tá bom, você vai colocar o valor aqui de R$ 10.000, não, eu quero ganhar, vou ganhar com 5 mil, por quê? Porque vai estar todas as suas contas aqui, tudo aqui,
e a tabela vai dizer por quanto no mínimo você tem que vender, com base na sua margem de lucro que você vai colocar aqui. Quer dizer, não tem como você não saber quanto faturar, como que vai faturar. Por que que eu garanto? Por que que eu garanto? Aqui, ó. Por que que eu garanto 10K na Copa do Mundo? É uma conta muito simples. Ó, vocês viram ali no meu Mercado Livre. Eu vou vender um adesivo daquele ali da Copa do Mundo por R$ 19. E eu vendo uma bandeira por 13. Se eu pegar 10 mil e dividir por 19, né? Por 20, vamos dividir por 20. Olha quantos adesivos eu tenho que vender. Eu tenho que vender 500 adesivos. Se eu vou disponibilizar um pack de 15 seleções, eu vou pegar 500 adesivos, dividir por 15 seleções, eu tenho que vender 33 adesivos de cada seleção. Fala para mim, você acha que eu vendo 33 adesivos da seleção brasileira? Quantos adesivos você acha que eu vendo da seleção brasileira? Quantos adesivos você vai vender da seleção brasileira aí na sua região? Ah, eu acho que eu não vou conseguir vender 500. Ah, tá bom. Mas e a bandeira? Você vai vender quantos? Você vai vender umas 100 bandeira? Porque daí eu não preciso vender 500 disso aqui, eu preciso vender 100 desse aqui. Ah, daí. Mas isso é da seleção brasileira. E da seleção da Alemanha, você não vai vender nenhum? E da seleção da Argentina, você não vai vender nenhum? Da seleção da França, não vai vender nenhum? Da seleção do Japão. Ó, vou dar um spoiler do que vai ser o meu Copa 10K para quem tiver comigo. Eu separei 15 seleções. Dessas 15 seleções, tem algumas lá estratégicas, que são quais? Alemanha. Pessoal, quem tem Volkswagen e BMW usa a bandeira de quem? Ah, tá. Eu coloquei lá a seleção da França. Quem tem um carro Renault, Peugeot, Citroën vai usar qual bandeira, pessoal? França. Então é tudo pensado para você fazer R$ 10.000 de uma forma. Viu? O carro da Honda. Quem tem um carro da Honda usa qual? Você acha que o pack de bandeira que vai estar lá não vai ter uma bandeira do Brasil? Do Japão? Ah, viu, pessoal? A Itália, ela não tá na Copa do Mundo, mas vai ter uma bandeira lá da Itália. Para quê? Para quem vem Fiat. Então é tudo planejado, é tudo intencional para você fazer isso. Então veja bem, vamos ser bem pontual. Você quer fazer 10 mil na Copa do Mundo? Você já vai pegar os packs pronto, você vai pegar as imagens prontas. Ó, com a minha ideia, você pode até pegar e fazer sozinho, que foi o que eu mostrei aí. Fica à vontade, não tem problema nenhum. Agora, qual é o tamanho do adesivo que você vai fazer que vale a pena você colocar? Qual é o tamanho da bandeira? Que jeito que você vai fazer isso? Como que você vai, em que pontos de venda você vai colocar isso? Eu vou mostrar tudo, tudo, pontuado para você fazer. Ah, mas aí se o Brasil cair fora, eu não tô nem aí pro Brasil na Copa do Mundo. Eu preciso é que ele progrida uma, duas fases para me fazer os 10 mil. Acabou, fez os 10 mil e outra coisa. Se o Brasil for para final, tudo isso que você juntou, a minha sugestão é você colocar tudo na bandeira do Brasil e na seleção brasileira e sair vendendo, que você vai fazer muito mais de 10 mil. Ah, mas se o Brasil perder? Se o Brasil perder, amigo, aí é com você. Aí não é comigo. Ó, agora e se ele ganhar, né? Como as pessoas pensam no negativo, né? E se o Brasil ganhar, quanto é que você vai vender então mais? Faz sentido o que eu tô te falando? Então isso aqui, ó, precisa muito. E outra coisa, o que que eu faço no Mercado Livre para você vender? Eu vou replicar para vocês. Você vai replicar isso aqui no Mercado Livre. Faz sentido? Então, uma sugestão. Entra com os 10 primeiros para você pegar tudo isso. Essa é uma sugestão. É a melhor sugestão que eu posso oferecer. Fechado? Senhores, mais uma dúvida? Mais alguma coisa? Esclareci bem? Era isso aí que você está buscando? Tranquilo? Te vejo dentro do método Resinando Tudo, hein? Te vejo lá. Entre o mais rápido possível, que quem chega primeiro. Todo mundo bebe água limpa, mas tem uns que podem beber água gelada. E aí fica melhor para você tomar água limpa e gelada. Tá certo? Dúvidas, pessoal, eu vou. Tenho mais alguma dúvida para vocês aí? Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Tudo certo? Muito legal, muito legal. Deixa eu ver quem mais aí. Vou ter que sair. Boa noite e tal. Amanhã eu decido se fala. Tá ok, valeu. Valeu. Olha lá, o Ranieri, isso mesmo. Tá ali na jogada. Bom te ver, Ranieri, tudo certo. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê. Eu vou deixar um pouquinho amanhã.
o grupo aberto, se vocês estão no grupo, para tirar algumas dúvidas ou ver alguma coisa, tá bom? E eu espero vocês dentro do método, ó, agilizem. Pensa, faz a conta bem certinho aí, porque isso é uma coisa muito interessante. Fala, Ranieri, tudo certo? Fica atento a esse negócio do movimento da Copa do Mundo, cara. Você também. Vamos se falar amanhã. Me chama amanhã pra gente trocar uma ideia. E pensem muito nessa parte do resinado, tá? Eu vi as respostas de vocês ali no, no formulário e dessa forma que eu mostrei aqui é muito simples vocês realmente duplicarem o seu faturamento. Pelo menos dobrar ou triplicar o faturamento é muito simples. É só caminhar junto com a gente, tá certo? Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu te mandar o link aqui de novo, que fica mais fácil. Você clica ali no link, tem todo o valor da forma de você mandar, tá certo? Eu vou colocar ali no grupo do WhatsApp também. Vocês estão ali no grupo. Vocês podem pegar pelo grupo. Fechado, pessoal? Dúvidas? Tudo certo? Tudo beleza? Mais alguma coisa? Eu só vou conversar com o marido, porque decisões não tomo sozinha, né? Não, não, e é Aqui verdade. no motoclube é bravo, então tem que conversar. Não, mas uma coisa que eu vou falar bem real para você é o seguinte, ó, você, sinceramente, você não tem como ficar fora, porque só o teu motoclube, já, só os dados do motoclube, ele fomenta muito. Uma outra coisa importante é o seguinte, eu também atendo isso, sabe? A gente atende muito lojas que vão para eventos de moto. Então eu também ando de moto, então eu sei o que que é. Eu vendo nas lojas de moto também que vão para os encontros de moto. Moto Capital, o Laguna Moto Week, agora vai ter um no Rio de Janeiro. Tem em tudo quanto é lugar. Então, se você anda nesse meio, você não tem como ficar fora, porque todos esses adesivos, e aí eu sugiro que você vá nesses eventos e venda lá. Se você vender direto, é legal. Mas se você fornecer para os vendedores, para os lojistas de lá, é um baita mercado. Você tira isso de letra, tá? E a grande dica para todos que estão aqui, né? Se vocês já trabalham com adesivos, já trabalham com brinde, acho que a Misa fez uma pergunta assim, né? Você já vende um adesivo comum que todo mundo faz, a hora que você põe resina, meu, é outro papo, não tem ninguém fazendo isso aí, você foge da concorrência, você literalmente fica único, se torna autoridade onde você está. Não tem como você perder isso. E se você não quiser sair para vender de porta em porta, você pode muito bem ir nas empresas de comunicação visual e oferecer o seu serviço lá. Eu duvido que você não faça dinheiro com isso aí, tá? Então é encontros pontuais para isso aí, beleza? Tá certo? Eu estou bem confiante. Eu só vou conversar com o marido e amanhã Fechado. E qualquer já dúvida que você marco tiver, chama no direct, tá? Chama ali no. Você tá no grupo do WhatsApp ali? tô, Tá ali? Então, tô. qualquer dúvida que você tiver, o nosso telefone ali é nosso, é online direto, tá? Para você começar essa jornada, porque depois que começar, tem uma outra jornada aí que é o quê? Criação de produto, acompanhamento direto. Claro que se você ver e fizer sentido para você, mas é uma outra jornada, é um outro ecossistema que a gente tem para isso, mas é preciso entrar e pegar atração, saber lidar com isso. É um acompanhamento, vale muito a pena. Eu sugiro, principalmente para você. Agora Vale. vai Tá deixar bom? de ser hobby, vai virar profissão. Eu tenho que. É. E uma profissão boa, hein? Bem rentável, pode confiar. Tá bom? Pessoal, a gente se vê então. As inscrições Obrigada, estão viu, abertas. Claudinho? Vocês precisando de alguma coisa, é só colocar ali no grupo, chama ali no particular, no direct. A gente deve entrar em contato com vocês também e a gente se fala. Até!